Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio. Este é o Mova-se. Eu sou o Leonardo Lopes. E eu sou o Tiago Leite. Nós somos um podcast da Assembleia de Deus de Catanduvas, uma junção de amigos aí para um projeto, o grupo da mídia, o grupo Lions e também o grupo O Verbo, que é o nosso grupo de jovens aqui da sede. Estamos preparando um novo episódio aí para vocês. Quem que tá com nós hoje, Léo? Tiago, hoje está com nós Rafael Silva, diretamente de Florianópolis, e ele vai falar um pouquinho sobre a sua história e a gente vai ter uns assuntos bem interessantes aqui. Florianópolis, tem que ter o chiadinho, né? Tem que Daí, ter o X no manezinho, final. Não é X. carioca, mas tem um X É, no o final. X. Fala aí, Rafa, se apresenta, por favor. Satisfação enorme ter você aqui com a gente. Mano, alegria minha, né, poder estar aqui, principalmente nesse ambiente de comunhão, né? Eu vejo muito como isso é um momento de qualidade que a gente está tendo aqui. Poder estar aqui falando com todos aqueles que vão estar assistindo esse podcast, também para mim é um motivo de muita alegria, né? Falando um pouco de mim, meu nome é Rafael, né? Como já foi falado aqui. Tenho 27 anos, sou pastor de igreja em Florianópolis, da congregação da Demonte Oreb. O pastor presidente é o pastor Josué Cipriano. Faz um ano, isso vai fazer um ano, fez um ano agora em março, que eu estou à frente dessa igreja. E tem sido uma das experiências mais incríveis da minha vida. Além de ser cantor, compositor, tenho ministrado a palavra também, viajado por algumas cidades do nosso estado, fora do nosso estado. Deus tem nos concedido o privilégio de viver intensamente aquilo que Ele preparou para minha vida. Legal, legal. Rafa, acho que alguns de nós aqui te conhecemos ano passado no Influência. E eu não sei você, Tiago, tem aquelas pessoas que quando eu vejo, eu tenho a vontade de ter um tempo de conversa, pessoas que nos inspiram e literalmente quando a gente vê, a gente percebe que tem algo de Deus nelas. E você é uma dessas pessoas, Rafa. O Rafa, acho que ele não lembra, mas há um episódio engraçado que por 2 anos aconteceram já com Catanduvas, que a gente se encontrou, já conversou, mas essa, assim, o elevador tá subindo ou descendo? Era essa a nossa conversa. Sim. Nós acabamos ficando no mesmo prédio, que geralmente ele fica Nossa, hospedado sim. lá Em em Piratuba. Piratuba, quando ocorre o movimento Influência. E aí, por algumas vezes, a gente se encontrou no elevador. E nós sempre com o elevador muito lotado, bastante gente, mala. Tipo, capacidade máxima 5 pessoas, tinha 10. Aí, mais ou menos isso. Então foi o contato que a gente teve até então. E eu sempre enxerguei o Rafael como um grande cantor, uma pessoa de Deus no louvor. E aí ontem, né, nós estamos hoje gravando aqui no dia 13, mas ontem no dia 12, nós tivemos uma ministração pelo Rafael Silva, né, em Vargem Bonita. E aí eu conheci o outro lado do ministério dele, que é o ministério da ministração da palavra, de pregação mesmo, com profecias. E eu fiquei encantado com o ministério, um ministério lindo que Deus tem te dado. E você tem sido aí uma chama ardente em Santa Catarina e um exemplo para todos nós. Legal. E falando sobre o ministério, Rafa, como é que foi a tua chamada e o entendimento do teu ministério? Mano, então, eu cresci, na verdade, a minha vida inteira, nasci em berço evangélico, né? Como se diz assim. Então, meus pais, eles sempre foram tipo assim, ó, quando eu nasci, meus pais já estavam na igreja. Então, tipo, desde pequeno eu cresci nesse ambiente. Ou seja, de dormir debaixo dos bancos, de correr pelos corredores, levar bronca de porteiro, levar puxão de orelha e por aí vai. Até tem uma cena engraçada do meu irmão mais velho, eu tenho um irmão que ele tem 28 anos. Então, tipo, vai fazer 29 esse ano, a gente tem uma diferença de idade ali de 2 anos. E eu lembro que quando a gente chegou, foi engraçado, a gente foi numa agenda com meu pai sempre dizia assim, cara, vocês não fiquem na rua, porque, tipo assim, eu não sei o que os crentes têm, principalmente criança e adolescente, a facilidade de ficar na rua na hora do culto. E eu lembro que o meu pai falava sempre pra gente, não fica, e meu pai sempre usava a seguinte frase, se vocês ficarem na rua, o anjo vai pegar vocês. Meu pai dizia isso. Até que um dia meu irmão estava correndo, e nisso que ele estava correndo, ele escorregou e caiu no chão. E bateu com a cabeça no chão. E quando ele acordou falando em língua estranha. Olha E daí, só. de repente, o porteiro ele olhou, ele falou bem assim, mas tipo assim, do nada caiu, tá falando em língua estranha. E o meu irmão não era batizado com o Espírito Santo, mano. E tipo assim, ó, através de um Recebeu o tombo, batismo ele recebeu o Olha batismo. só. Daí nasceu a piada e que o meu irmão levou uma rasteira do anjo e foi batizado com o Espírito Santo. Eu já vi várias formas de receber o batismo, mas com uma rasteira é a Imagina. primeira, né? Então, tipo assim, desde pequeno a gente nasceu nesse ambiente. Então, tipo, só que eu acho que isso é uma realidade de todo filho de pastor. Nenhum filho de pastor quer ministério. Dificilmente filho de pastor quer ministério. Então, eu desenvolvi a minha vida não querendo a obra. Essa é a realidade. Eu não queria pregar, não queria cantar, não queria liderar. O meu desejo foi o quê? Com meus 18 anos eu vou fazer uma faculdade, vou me formar, eu vou me manter e através disso eu vou poder ajudar meu pai. Sim. Essa era a realidade que havia no meu coração. Só que o que acontece? Quando eu fiz 17 anos, as portas meio que fecharam e eu não consegui emprego em nenhum lugar.
E, mano, dos meus 17 até os meus 19 anos, eu não conseguia emprego. Eu mandava currículo e não conseguia emprego. Quando chegou no fim dos meus 19 anos, eu pensei assim, deve ser a faculdade. Se eu tiver faculdade, eu consigo um emprego. Eu comecei a fazer faculdade, agora pense comigo, todo mundo que era meu calouro, tava ali depois de mim, já tinha conseguido fazer estágio. E eu não tinha conseguido estágio ainda. Tava desempregado esse período inteiro. Eu falei assim, poxa, eu não tô entendendo. E, consequentemente, as coisas, eu comecei a ter muita agenda, muita gente. O pessoal começou a convidar para ir em vários lugares, ministrar. Só que eu sempre botei no meu coração assim, eu não quero viver da obra, não quero ministério. Mas eu cantava porque na minha igreja eu desenvolvia o louvor, ajudava porque também é uma coisa de filho de pastor. Teu pai Uhum. assume igreja, não tem músico, tu tem que aprender a tocar para ajudar teu pai. Essa é a realidade. E eu lembro que uma vez eu fui ministrar num lugar, isso foi muito engraçado. Veio uma irmã para me entregar uma profecia, e a irmã chegou para mim e falou bem assim: seu covarde. Mano, na hora que ela falou isso, assim, eu olhei assim, eu falei: meu Deus, quem és tu? Ela disse assim: seu covarde, não percebesse ainda que eu fechei a porta para ti? Tu tá querendo procurar em lugares e eu já abri portas para ti, eu quero tu na minha obra, vivendo do meu ministério e tal, 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 tal. Ali eu entendi que Deus queria uma chamada para mim, Uhum. era voltada à questão da obra, trabalhar para a obra. Só que eu te pergunto, tu acha que eu entendi aquilo ali? Na verdade não é que eu não entendi. Tu acha que eu queria aquilo ali? Não, Tô teimando, Nossa, eu insistindo. relutei, tipo, eu fiquei lutando muito, não querendo aquilo. Até que um dia, tipo assim, e foi engraçado que eu entendi isso quando eu tornei Jesus suficiente na minha vida. Quando eu olhei a Jesus, eu falei bem assim, cara, na verdade eu tô gastando a minha vida lutando contra algo que Deus quer. E se eu me permitir viver o que ele tem pra mim? E mano, quando eu me permiti viver o que Deus tinha pra mim, eu comecei a viver coisas extraordinárias. Não que a minha vida se tornou perfeita, não. Não é isso. Mas quando Jesus ele se tornou suficiente, mano, eu entendi que os processos da vida são aperfeiçoamentos para milagres extraordinários. Então, tipo assim, viver isso pra mim, o chamado do ministério, porque muitas vezes as pessoas elas focam no ministério no quê? No pregar, no cantar e no ter agenda. Uhum. E quando eu tinha quando foi 20 isso, quando foi 19, 20 anos, eu fui no retiro da Almate Flor lá em Florianópolis, e quando eu fui nesse retiro, foi um divisor de águas pra minha vida, assim, foi como se Deus ele fizesse uma metanoia em mim, assim, e eu entendesse que, tipo assim, cara, não é só isso, Uhum. sabe? A importância de servir a Jesus é gerar vida em outras pessoas. Sim. Ou seja, durante 20 anos da minha vida, 19 anos da minha vida, eu apenas estava sobrevivendo dentro da igreja. Eu era apenas, tipo assim, eu tava sobrevivendo, eu cantava e, tipo, aquilo ali pra mim já tava bom, tipo assim, participo dos cultos, tô sentado no banco e, Sim. mano, legal. Tava Só na que água, mas não mergulhava. não Só. mergulhava, tava, tipo assim, os olhinhos tudo aqui assim, vendo, Aham. assim. Isso é o E, tudo de Deus pra mim, Uhum. é e aqui. acabou, tipo, essa daqui, na verdade, eu tava limitando o que Deus poderia fazer. Sim. Porque eu enxergava Deus como se Deus estivesse dentro de uma caixinha. Uhum. Ou seja, cara, Deus ele vai agir conforme tá essa caixinha, porque os meus olhos estão enxergando ela. Quando eu tirei, não é meio pesado isso que eu vou falar, mas quando eu parei de enxergar Deus dentro de uma caixinha, e eu comecei a ver que, tipo assim, cara, os horizontes de Deus, eles são expansivos. Ou seja, os meus olhos não vão enxergar. Uhum. A própria Bíblia ele diz, né, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, mano, meus olhos não estavam vendo. Então, tipo, tudo que eu vivo hoje é milagre. Uhum. Sabe? As portas que estão se abrindo. Eu estar aqui hoje com vocês é milagre. Tipo assim, não foi algo sonhado por mim. Não foi algo planejado por mim. Mas é algo que desde a eternidade já tinha sido escrito por Deus. E por isso que as portas não se abriram pra tu seguir o caminho que precisava, né? Que Exatamente. legal. Que Ô, legal. Rafa, e a irmã que foi te entregar a profecia era do Coque? Essa também não era do Coque, mano. É. Mano, é incrível que toda irmã que me entrega a profecia, mano, ela não era do Coque. Não É que tinha você cabelo já é de uma branco. geração nova, É. outra geração, né? As irmãs do Coque são violentas, mas assim, é engraçado, assim, porque a gente sempre tem aquele pensamento que quem vai vir na nossa direção é uma irmã de coque, com chinelo de dedo. E não, a irmã veio falar comigo, não tinha coque, não tinha nada, mas veio virado no giraia, mano. Eu olhei pra cá, da onde surgiu essa mulher, cara? Rafa, ainda sobre a ministração de ontem, tu falou sobre o testemunho do milagre do seu pai. E eu Aham. gostaria que você, de uma forma resumida, contasse para nós, para os nossos Sim. amigos aí que vão assistir. Então, mano, tipo assim, ó, a questão do meu pai. Meu pai, ele foi diagnosticado com câncer em 2021, final de 2021. E eu lembro desde que meu pai foi diagnosticado,
meu pai teve um tempo em que ele ficou internado no hospital. E foi um processo muito louco, porque ao mesmo tempo em que o meu pai estava internado, a minha mãe também estava internada. E o meu irmão estava preso. Cara, foi um contexto assim muito conturbado. E eu lembro que uma das orações que eu fiz para Deus foi assim, ó, Deus, que o meu pai venha sair desse hospital e eu venha poder ser intencional com ele e com minha mãe. Porque nesse tempo em que eu tive com meu pai de vida, eu tenho memórias, mas não são memórias intencionais. E daí meu pai saiu de lá, eu comecei a viver coisas extraordinárias. Só que como eu falei ontem, tipo assim, durante 3 anos da minha vida, eu orei pra Deus curar meu pai. Mano, sem mentir, todos os dias eu pegava a mão dele e colocava sobre o tumor que ele tinha. E a gente orava. Todos os dias a gente orava por aquilo. E eu lembro que inúmeras vezes ele perguntava pra mim, Rafael, será que eu vou ser curado? Eu com fé, cheio de fé, dizia, sim, pai, tu vai ser curado. Os médicos tinham dado 6 meses de vida pra ele, meu pai viveu 3 anos. Talvez pros incrédulos, os incrédulos vão dizer assim, poxa, mas Deus não curou. Sim, Deus curou. Durante 3 anos Deus curou ele. Ou seja, houve um propósito nesses 3 anos. Então eu lembro que, tipo assim, ó, inúmeras vezes a gente foi no hospital, sabe? E antes eu conhecia Deus de ouvir falar, como o Jó disse. Hoje não, mano, hoje eu conheço Deus de ver e de ouvir ele. E tipo assim, ó, na última vez que eu tava com ele no hospital, a gente tava lá no Cepom em Florianópolis. Eu lembro que eu tava junto com ele e simplesmente eu comecei a pedir pra Deus assim, ó, Deus, se possível, cura o meu pai. Mas que não se cumpra a tua vontade, não se cumpra a minha vontade, mas se cumpra a tua. Naquele dia meu pai morreu. E eu lembro que quando meu pai morreu, eu lembro que os médicos tinham falado que meu pai não ia, meu pai tava meio que em coma porque deram uma dosagem de remédio pra ele. E aquela dosagem, tipo, sobrecarregou ele, já tava meio que debilitado, então sobrecarregou ele e ele não acordava. E eu lembro que eu falava pra Deus assim, Deus, dá mais uma oportunidade de eu falar com meu pai. Mais uma oportunidade de ele me ouvir, de... E eu lembro como se fosse hoje, deu 3h15 da manhã, eu senti ele apertando a minha mão. E ele não tava mexendo as mãos, não tava mexendo a perna. E eu falei assim pra ele, pai, se tu tá me ouvindo, aperta a minha mão, mexe a perna. E ele mexia, fazia tudo que eu pedia, só não falava. Daí eu lembro que eu falei pra ele assim, pai, Deus vai te tirar daqui. Eu falando, Deus vai te tirar daqui. É mais um milagre que a gente vai contar. Deus vai nos surpreender e tal. Mano, meu coração inflou de um jeito que eu pensei assim, mano, os médicos falaram que ele não ia acordar mais. E eu nunca vou esquecer essa cena, porque meu pai, ele olha pra mim, ele sorri e ele volta a dormir. Quando ele voltou a dormir, mano, eu lembro que, sabe, tipo assim, ó, me veio um sentimento de raiva por aquilo que está acontecendo. E eu lembro que eu cheguei pra Deus e eu falei bem assim, Deus, eu não creio que tu tá permitindo que isso aconteça. E qual que é o jogo emocional que a gente faz com Deus? E as promessas? E as promessas? E os projetos? E os sonhos? E ainda usei a Bíblia, mano. Eu falei assim, a tua palavra diz que tu não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E tal, e de repente, eu senti Deus, ele me tirando de dentro daquele hospital, me levando pra uma noite de carnaval. Eu olhei aquela noite de carnaval e fiquei pensando assim, cara, o que eu tô fazendo nesse ambiente? E Deus me fez ver o meu pai e minha mãe num dia de carnaval, onde ele usou um morador de rua. Deus usou um morador de rua para evangelizar meus pais através desse morador de rua. Jesus entrou na minha família. E eu lembro que eu cheguei pra Deus e falei, Deus, mas eu não tô entendendo, por que tu tá me mostrando isso? E Deus me fez entender, Deus falou pra mim, tu não perguntou das promessas? A maior promessa que eu tive pra tua casa foi a salvação que entrou. Durante muito tempo eu pensei que as promessas, sabe o que era? Era a casa própria, o carro, Meu Deus. o dinheiro, tudo isso, mano. E de repente Deus me fez entender que não. A maior promessa na vida de um crente, a maior promessa na vida de um cristão, a maior promessa na vida de uma pessoa é a salvação e a vida eterna. E eu lembro que quando Deus me mostrou isso, Deus falou assim pra mim, ei, a salvação entrou em tua casa nesse dia. Porque foi através desse morador de rua que tu conheceu o evangelho por conta dos teus pais e o evangelho entrou na tua casa e na tua família. E eu lembro que eu falei assim pra Deus, Deus, e os sonhos? Porque, mano, o meu sonho era que meu pai fizesse meu casamento. O meu sonho era poder dar uma casa própria pro meu pai. Que a vida inteira meu pai morou de aluguel. E de repente eu falando pra Deus, e os sonhos? E Deus foi lá e me fez lembrar das histórias que meu pai contava. Meu pai, quando ele era adolescente, 12, 13 anos, ele viu os meus avós se divorciarem. E quando ele tinha 14 anos, ele viu meu avô um dia. Ele encontrou uma carta onde meu avô escreveu que ele ia matar minha avó, ia matar meu pai, minha tia e no fim ia se suicidar. Porque o divórcio tinha destruído o lar do meu pai. E daí eu falei pra Deus, poxa Deus,
Por que essa imagem de dor? Daí Deus me fez entender, tu não perguntou dos sonhos? O sonho do teu pai nunca foi uma casa própria. Eu falei, poxa, eu não tô entendendo. O sonho do teu pai sempre foi que eu restituísse a tua casa e a tua família. Ele sempre me pediu uma família. Ou seja, a promessa eu cumpri. O sonho eu realizei. É porque, tipo assim, mano, é tão natural a gente ter a nossa casa e a nossa família que nós não enxergamos como algo sobrenatural que Deus Sim. nos gera. A gente olha esses ambientes, a gente olha essas circunstâncias, essas situações, e pra gente se tornou algo natural, porque nós estamos se acostumando com os milagres que Deus está operando. Nós estamos muito parecidos com o povo hebreu no deserto. Ou seja, eles viam maná, eles viam o mar se abrir, eles viam água saindo da rocha, eles viam uma nuvem cobrindo o sol para eles não ficar com calor, né? E uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo para iluminar a noite. Ou seja, eles viviam tudo isso. Só que eles estavam tão acostumados com o milagre que durante o dia eles viviam o milagre e à noite eles levantavam altares para adorar outros deuses. Ou seja, o que Deus quis dizer para mim? Ei, para de tornar natural aquilo que é sobrenatural na tua vida. O evangelho entrou na tua casa. Eu alcancei a tua casa, gerei tantos milagres sobre vocês. Então, tipo assim, naquele momento, foi como se Deus ele abraçasse meu coração. Eu me sentisse confortável. E quando meu pai faleceu, eu lembro, meu pai faleceu, era 7 horas da manhã de um dia das mães. Dia 12 de maio do ano passado. Vai fazer um ano agora, mês que vem. Eu lembro que quando ele faleceu, não foi nem a médica que descobriu, eu que vi. Porque eu tava acordado a noite inteira e eu segurando as mãos dele, eu vi que ele parou de respirar na minha frente. Nisso eu chamei a enfermeira foi lá, mediu o pulso, viu que ele tinha falecido. Quando a enfermeira viu tudo isso, ela falou, ela olhou pra mim, ele faleceu. Eu falei, amém. Só falei assim, amém. Ela, amém. Sem entender nada. Porque Deus já tinha me mostrado que ia recolher ele. Porque uma coisa que eu sempre vejo, o propósito de Deus, tu vai passar por dor e tu vai passar por angústia. Uhum. Se nós falamos que a cruz é o propósito, para Jesus suportar a cruz, ele precisou passar pelo Getsemane. No Getsemane, Jesus, ele foi... A própria Bíblia diz que ele estava angustiado. Era uma quinta-feira, Jesus angustiado, orando, dizendo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E a oração de Jesus se tornou minha oração. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não se cumpra a minha vontade, mas a tua. Uma dor tão difícil que nem os discípulos acompanharam ele na E é tão oração. louco tu pensar que Jesus, ele é o Filho de Deus. Só que Deus não respondeu ele. E às vezes a gente quer exigir, né? Quer dizer, por que que... Entendeu? Só que nada foge. Todas as coisas. Eu falo isso desde o dia que o meu pai faleceu. E teve gente que me chamou de louco. Eu lembro que teve uma pessoa que foi no velório do meu pai. Essa pessoa me abraçou. É uma pessoa que tem um carinho muito grande pela vida dela. Mas a pessoa chegou, me abraçou e falou: Rafa, tu tem que chorar, tu tem que viver o teu luto, tu tem que. E eu falei bem assim, gente. Amém, mas Deus já confortou meu coração. Porque a esperança não se finda aqui. Imagina, meu pai viveu uma vida íntegra. Uma vida buscando a Deus. Teve um caráter exemplar. Ou seja, guardou a fé. Então a esperança é o quê? Cara, a esperança é que um dia nos retornaremos a nos ver. E é num corpo não é um corpo corruptível. Uhum. Ou seja, não vai ter câncer. Não vai ter quimioterapia. Não vai ter radiografia. Não vai ter nada disso. Quando eu encontrar ele novamente, ele já vai estar num corpo totalmente transformado e glorificado em Cristo. Sabe? Então, tipo assim, esse foi um dos processos que fez eu enxergar quem realmente era Deus. E muita gente, tipo, diz, né? Ah, eu soube quem realmente era Deus porque Deus operou um milagre em que curou, que eu soube quem realmente era Deus quando Deus recolheu meu pai. Uhum. Aí eu te pergunto, se Deus não tivesse recolhido meu pai, eu teria entendido verdadeiramente quem era Deus? E aí eu repito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nada foge do controle. O maior milagre já tinha ocorrido, né? Salvação dele, da casa dele, e quebrou aquela maldição que ele vinha vivendo, né? Com os Exatamente. pais, com os avós. Tem noção que da família dos meus avós, nenhum deles era da igreja, todos eles eram de terreiro? Olha só. Vocês têm noção disso? Nenhum deles viveu o evangelho, nenhum deles conheceu Cristo.
Tipo assim, o evangelho, ele entrou através do meu avô e através dos meus pais. Uhum. Ou seja, mano, E agora tu alcançando muitas vidas, que iniciou lá o trabalho com eles, né? sim, Mas ontem, né, por exemplo, 33 jovens voltando ou se convertendo a Cristo a partir de uma ministração numa vigília. E quando olhamos em proporção, tinha, sei lá, 200, 250 pessoas ali, é um número altíssimo, um sim. número muito alto de conversão. Então não há milagre maior do que a salvação, né? E tipo assim, e tu vê que mesmo após o falecimento do meu pai, a experiência que Deus me proporcionou com ele tem reverberado na vida de outras pessoas. E outras pessoas têm sido edificadas e transformadas através disso, Sim. sabe? Então, tipo assim, ó, ontem, assim como muitos lugares que a gente tem passado, né? Tipo, a gente tem enxergado, a gente tem visto o que Deus tem feito. Tipo assim, ó, eu creio que a gente vive num tempo que as pessoas elas precisam muito de cura. As pessoas precisam ser curadas. Vou levantar um ponto aqui. Eu tava conversando isso hoje no almoço também. A oportunidade que eu tenho de falar de Jesus, eu falo de Jesus. E a gente tava conversando no almoço hoje. Tipo, durante muito tempo a gente sempre falou, né? Tipo assim, pecado, 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 pecado. E sim, existe pecado, tem que haver renúncia. Só que a gente precisa entender a natureza daquilo. Por que a pessoa se masturba? Por que a pessoa vê pornografia? Por que a pessoa ela é um alcoólatra? É um viciado? Porque existem ausências na vida daquela pessoa que não são tratadas e elas não são curadas. Um grande problema da nossa geração hoje não é a falta de oração. Muitos dizem, é a falta de oração. Não é, tem jovem que não consegue orar. Teve inúmeras vezes de pessoas me mandar mensagem naquela caixinha do Instagram e falar assim, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não consigo orar. Eu vou dobrar meu joelho, eu não sei o que eu vou falar. Eu vou dobrar meu joelho, eu não sei o que eu vou dizer. E isso é um problema de muitas pessoas. Aí eu te pergunto, a pessoa não quer orar? Não, são pessoas que não conseguem orar porque se sentem dignas de sentar na mesma mesa que Deus. Por conta de quê? Por conta de traumas, por conta de ausências, por conta de coisas que aconteceram na vida dessa pessoa. Ou seja, a nossa geração é uma geração que precisa de cura. Uhum. Ou seja, são vasos que querem ser cheios. Foi aquilo que eu falei ontem. São vasos que querem ser cheios, mas tem rachadura, mano. Ou seja, buscam um sentimento de sábado e domingo, mas é uma fé vazia. Tipo assim, vem na igreja, sentem um arrepio, pá, que da hora, pá, vamos. Chega na segunda-feira e encontra a realidade. Que realidade é essa? Tu tá num ambiente totalmente hostil. Na tua casa, ninguém não quer saber nada de Jesus. No teu colégio, ninguém quer saber de Jesus. Na tua faculdade, ninguém quer saber de Jesus. Tu tá num ambiente hostil. E aquilo te desanima porque tu se sente o quê? Tu se sente incapaz de entregar algo para outras pessoas por conta do estilo de vida que tu leva. Então, tipo assim, ó, eu não vejo que o problema da nossa geração seja a falta de oração. Claro, tem pessoas que não oram, mas eu não vejo que isso seja um grande problema. A gente deve orar? Deve. Mas a gente precisa se sentir curado. Porque através da cura, a gente vai conseguir fluir e sentar na mesa de Deus. Estar com Ele, ter comunhão com Ele. Tipo assim, ó, o problema é que nós criamos um pensamento que todas as vezes que nós vamos orar, nós vamos falar, 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 falar. E não. Tem dias que a gente vai orar, a gente só vai saber chorar, mano. Tem dias que a gente vai orar, a gente não vai ter uma palavra, vai estar aquele silêncio. Daí a gente coloca aquele padzinho em Lá maior ali pra dar um Criar um ambiente, ambiente. criar um ambiente, mas não cria ambiente nenhum. Uhum. Agora tem dias que tu não precisa nem colocar música. Tem dias que tu não precisa nem colocar o fundo. Ou seja, a verdadeira ausência deve ser suprida por quem? Por Deus. Porque o dia em que ele se tornar suficiente, eu entendo que a minha comunhão não depende de um joelho dobrado em oração, mas sim através das minhas atitudes. A maior adoração não está naquela que eu entrego no culto de domingo. A maior adoração é aquela vida que eu levo dia após dia, de segunda a segunda. Que Meu mensagem, Deus, né? meu Deus. Que mensagem. Cara, interessante, tu falando que e muitas pessoas vivem nisso. O tudo de Deus pra mim é a casa dos sonhos, é o carro dos sonhos. E pessoas se movem por isso, achando que a vida com Deus se resume a isso, a eu ter posses. E aí eu lembro de quando Samuel foi ungir Davi, que os irmãos de Davi são apresentados, todos belos, formosos, guerreiros. Mas aí a Bíblia nos fala, e tá escrito assim: Deus não vê
o que o homem vê. Deus vê coração. E o que Deus tem para nós vai muito além de coisas que se corrompem, que se corroem. Uhum. A vida com Deus, eu acho que se resume a um estado de prosperidade interior. Eu estar feliz porque Jesus é suficiente para mim. Eu me Exatamente. sinto completo porque Jesus é suficiente para mim. Uhum. Cara, isso é sobrenatural. Eu não tenho mais nada, mas eu não preciso de mais nada também, né? Tá. Sim, porque, mano, se a gente for parar pra pensar, todos os discípulos de Jesus, todos eles morreram tragicamente, eles foram martirizados. Tirando João, todos os outros, mano, tipo assim, ó, passaram por momentos de. Sim. E nenhum deles teve uma vida luxuosa, mano. Ou seja, esse evangelho que é falado, né, em alguns lugares, tipo assim, mano, se a tua vida, mano, se tu não tem uma casa própria, tem algo de errado na tua vida. Não. E muita gente se frustra por conta disso. Sim. Exato. Muita gente sai da igreja por conta disso. Porque na cabeça deles é o quê? Não, tipo assim, obviamente eu acho que a questão de casa própria e por aí vai, tipo, pode acontecer? Pode, tudo depende da tua organização Sim. financeira e não só apenas isso, mas tipo do teu contexto, de... Mano, tem vários outros fatores, só que, mano, isso não é tudo. A Há um- plenitude Há não um é propósito muito maior, Exato. né? Exato. E, vamos dizer, de sucesso do que somente essa questão financeira, né? Exato, tipo assim, eu vejo como, tipo assim, eu vejo Jesus nesse momento, nesse ambiente, Jesus ele dizendo assim, ó, cara, os discípulos estavam todos eles discutindo para ver quem sentaria ao lado de Jesus. Uhum. Todos eles discutindo na mesa. Isso é muito louco. A mesa tá posta, os discípulos discutindo. Não, ó, seguinte, no reino de Deus, no reino de Jesus, eu vou ser mais importante. Não, eu vou sentar aqui, eu vou sentar ali. Eu vou ser o... E de repente Jesus, ele tá com uma toalha sobre seus ombros, lavando os pés dos discípulos. E todos eles começam a ficar constrangidos, olhando assim, dizendo assim, mano, ele é o maior de todos que está aqui e ele está nos servindo. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ei, vocês estão preocupados em quem vai sentar ao meu lado? Vocês devem se preocupar primeiro em servir. Essa deve ser a preocupação de vocês, sabe? Então, tipo assim, os discípulos, eu penso, antes da crucificação, nenhum discípulo entendia isso. Porque todos eles enxergavam Jesus como quem? Alguém que iria vencer o Império Romano. Ou seja, ele veio para guerrear, ele veio para... Jesus, de repente, ele mostra que não, a luta dele não era contra a carne, contra o sangue, não. Tanto que Pedro não aceitava, né? Falou, não, isso não vai acontecer. Sim! E tipo assim, ó, quando tu vê isso, de repente, quando Jesus ele é entregue à cruz, e eu sempre costumo dizer isso, Jesus que se entregou à morte, porque nem a morte teve poder sobre ele. Uhum. Tipo assim, quando Jesus se entrega à morte, o que acontece com os discípulos, mano? Eles se dispersam. Porque para eles a cruz tinha sido o fim. Para eles acabou. Então, se a gente, vamos ser sinceros, os discípulos só foram entender o verdadeiro propósito após a crucificação e com a ressurreição de Jesus. Foi ali que Pedro entendeu, opa, Uhum. não é sobre reinos e riquezas. Não é sobre os peixes ou sobre as embarcações. Mas sim um propósito muito maior. E que propósito é esse? De salvação e vida eterna. Pode ver que todos eles cumpriram esse propósito. Foram perseguidos, foram... Agora eu te pergunto, mano. Será que a nossa geração tá preparada para ser perseguida? Porque durante muito tempo foi ensinado que não, que tua vida tem que estar perfeita e que não sei. Massageando Isso, a gente, tipo assim, é como se fosse um bichinho de pelúcia, onde a gente pega e a gente. E não, mano, a gente precisa falar a verdadeira. Mano, tem que falar verdadeiramente pra galera. Ei, meu amigo. Existem faculdades que tu desejou no teu coração que tu não vai fazer. Pesado, né? Pesado, é Mas pesado. é verdade, cara, é verdade. Porque hoje, você falou, né? Vem massageando o ego, não vem preparando. Porque todos aqueles que vêm para a igreja com outros objetivos acabam em algum momento dispersando. Sim. Mas aqueles que têm um verdadeiro encontro com Jesus, entendem, ele é suficiente. Sim, Jesus é o sim. que eu preciso. Esses são os que firmam. Sim. E todo aquele que entende que Jesus é suficiente, ele não tá mais nem aí pra nada, cara. Aí tu pensa Abraão, né? Com o filho, com Isaac, que era a promessa, que a partir dele ia toda a geração Cirúrgico. né, ia mudar a história da humanidade a partir deles. Aí não, a esposa é estéril, não pode ter filhos. Aí de repente não, o milagre acontece próximo de 100 anos, vem o filho.
E aí Deus vem agora e pede o filho Isaac. Isaac em sacrifício. Meu Deus. E aí você pensa o tamanho da fé de você ir lá dizer, não, é tudo que eu tenho, mas é teu, tá aqui. Aí eu te imagine, aí eu te pergunto, Thiago, tipo assim, ó, será que nós estamos dispostos a sacrificar os nossos Isaac? Qual é o teu Isaac, né? Tua Meu- faculdade, é o teu sonho Meu do Deus! carro novo, Mano, qual é o teu Isaac? eu ouvi uma vez, eu não lembro se foi o Theo Hayashi, eu ouvi uma mensagem que eles estavam falando sobre as 99 ovelhas e a uma perdida. E todo mundo sempre foca na ovelha perdida, que o Uhum. pastor foi atrás e tal. E de repente, ele falou assim, gente, e se essas 99 ovelhas fossem distrações? E se essas 99 ovelhas fossem prazeres carnais, fossem a tua vontade, os teus sonhos, os teus projetos? Você abriria a mão dessas 99 para ir atrás de uma ovelha perdida? Ou seja, Deixar tudo vulnerável aqui pra ir atrás daquela perdida. então, tipo assim, mano, eu vejo que Jesus precisa se tornar suficiente sobre a nossa geração, sobre as nossas vidas. Da gente olhar e dizer assim, cara, não vou perder minha noite de sono. Porque, tipo, muitas vezes a gente se preocupa com o nosso dia da manhã. Sim. E é normal, nós somos humanos. Mas tu perdeu o teu sono, tu perdeu a tua paz por conta disso. Aonde entra a grandeza do teu Deus? Sim. Sabe, tipo assim, eu lembro que quando meu pai foi diagnosticado com câncer, meu pai ele viveu alguns dias e minha família inteira com aquele pensamento de tem tanta gente fazendo pior, porque Deus foi permitir e tal, tal, tal. E eu também pensava dessa forma. E eu lembro que no dia que meu pai foi diagnosticado, eu tava lá no Almátiflo, a gente tava preparando a gente ia ter um seminário, e a gente ficou o dia inteiro fazendo bolo, fazendo coisas pro coffee break. Uhum. E daí, de repente, eu fui pra casa. Quando eu fui pra casa, tava aquele silêncio. Ninguém falava. Meu pai tinha acabado de ser diagnosticado. Meu pai com os olhos cheios de lágrimas, minha mãe também. Eu lembro que eu abracei ele, dei um beijo nele e fui tomar banho. Quando chegou no banho, eu comecei a chorar, porque eu pensei assim, eu não posso chorar na frente dele. Porque se eu chorar na frente dele, ele vai ficar mais vulnerável ainda. Eu falava assim, Deus, eu preciso que tu me dê uma direção do que eu vou falar pra ele agora. Durante tanto tempo, meu pai foi um homem de Deus sobre a minha vida. Agora eu preciso ser esse homem de Deus sobre a vida dele. E de repente Deus chegou pra mim e falou bem assim, por que tu tá agindo como se teu pai tivesse desenganado? Eu falei, pois é, né? E Deus falou pra mim assim, tu estás agindo como se eu tivesse decretado a morte do teu pai. Como se teu pai fosse morrer amanhã. Não, 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 não. Enquanto a vida, há esperança. Pode falar pro teu pai, pode falar pra tua mãe, pode falar pros teus irmãos que enquanto a vida há esperança, vocês não podem se entregar. Ou seja, a situação, as circunstâncias não definem quem nós somos. Uhum. Tipo assim, ó, o câncer do meu pai não definiu a trajetória dele. Mano, eu lembro de inúmeras vezes do meu pai sair da quimioterapia e ir pregar, mano. Vocês têm noção disso? Inúmeras vezes. Mano, depois eu mostro até o vídeo pra vocês. Meu pai foi pra São Paulo um mês antes de morrer. Meu pai, ele, tipo assim, mano, ele pregava sentado porque ele não conseguia ficar em pé. E tu acha que era, tipo, 10, 15? Mano, era pregação de 1 hora e meia, mano. Ele pregou quinta, sexta, sábado e domingo. Meu Deus. E ele tinha que pregar sentado. E eu lembro que uma vez eu falei pra ele assim, pai, pelo amor de Deus, fique em casa. Tipo assim, ó, pai, tipo assim, tu não tá conseguindo ficar em pé. Tu precisa de ajuda pra andar. Chegou um momento em que ele já não conseguia mais levantar a mão assim. Toda vez que ele levantava a mão, ele fazia assim, a mão dele caía porque ele não tinha força nas mãos. E daí, de repente, um dia eu falei pra ele, pai, fica em casa. Ele olhava pra mim e ele dizia, não, enquanto Deus me der força, eu continuarei pregando. Eu tava pregando em pé, hoje eu não posso pregar em pé, eu vou pregar sentado. A minha mão esquerda não tá levantando, mas a direita levanta. Enquanto eu tiver voz para pregar, eu vou continuar pregando, porque foi para isso que Deus me chamou. E eu lembro que ele falou uma frase e se cumpriu que ele dizia assim, ó, se for para eu não ter mais força para pregar, que Deus me recolha. O que Deus fez uma semana depois? Deus recolheu ele. Porque ele já não tinha mais força sobre os braços, mas ele cumpriu a vontade de Deus até o último dia dele. E ainda te deu Deus deu a possibilidade dele te discipular mais 3 anos, né? Eu acredito que foi Sim. intenso esses 3 anos, né? E isso com certeza vai refletir em todo o teu ministério, né? Mano, os 3 anos que eu vivi com meu pai, eu chegava de viagem, mano, 2 horas, 3 horas da manhã. Eu ficava até às 6 da manhã conversando com ele. E ficava extraindo, aprendendo, porque, tipo assim, meu pai, ele
dos 19 anos, 20 anos da vida dele, ele pregou. Meu pai faleceu com 50, 51. Ou seja, são quase 30 anos pregando. E, mano, eu lembro que inúmeras vezes eu chegava em casa, sentava com ele na sala, a gente começava a conversar. E começava a conversar. E o meu pai, ele era um cara que ele não... Tipo assim, ó, tu nunca via ele falando mal de alguém. Era sempre sobre palavra, Bíblia, palavra, palavra, palavra. E o meu pai, ele tinha algo que eu achava surreal. Porque, tipo assim, ó, além da exposição da palavra, meu pai era muito usado em cura e revelação. Eu lembro que uma vez a gente foi num lugar, ele já tava com câncer. De repente veio uma mulher pra ele e disse assim: Pastor Robson, tu tava pregando em tal lugar, tu orou por mim, tu falou que Deus tava quebrando umas células cancerígenas dentro de mim. Eu fui descobrir que eu tava com câncer e Deus me curou naquela noite. E eu lembro que meu pai, ele chegou, ele feliz, sorridente. Ele entrou no carro e ele todo feliz. Deus curou a irmã, Deus curou a mãe. Eu dentro de mim dizendo: pô, cara, Deus curou a irmã e não curou meu pai, cara. Que loucura Que Deus é essa, esse? cara? Que Deus é essa? Daí, de repente, ele dirigindo, ele olha pra minha cara e diz assim, ó, tu não duvida do meu Deus. Eu olhei e falei, eu não tô duvidando. Ele falou bem assim, não, mas tu tá menosprezando o milagre que ele fez. Se Deus não me curou é porque são marcas necessárias que eu preciso carregar. Mano, agora vai entender isso, mano. Crente é tudo maluco, mano. É, né? Crente Você é tudo pregar doido. que Deus cura o câncer, e aí sabendo que você tá com câncer e que o propósito na tua vida é diferente, né? Exatamente. E ter que entender isso, né? Até porque os milagres que o próprio Cristo operou na Terra, eles não tinham um padrão. Em uns ele mandava levantar, em outros ele tocava, no outro ele cuspia e pegava o barro. Então, nós queremos moldar e dizer que Deus tem um padrão, que ele segue um padrão. Mas isso é Sim. nosso, é Mano, carnal. e uma coisa que a gente não vê, né? Tipo, abrindo um parênteses aqui, tu falou aí sobre ele cuspir, né? E usar do barro pra curar o cego. Tudo aquilo que Jesus ele faz, existe um motivo. E muitas vezes a gente não entende esse motivo. Tipo assim, ó, quando Jesus, a gente tá falando do cego de Siloé. Sim. Mano, quando Jesus ele tá passando por ali, cara, isso é tremendo. Jesus ele tá passando por ali. Percebam que a passagem diz assim, ó, os discípulos, quando Jesus estava passando, perguntam pra Jesus, junto com algumas outras pessoas, por que ele nasceu dessa forma? Quem pecou? Uhum. Foi ele? Foi o pai? Foi a mãe? Quem que pecou para ele nascer dessa forma? E de repente Jesus ele diz assim: ele nasceu assim para que se manifeste através dele a glória de meu pai. Ah, Ou seja, os discípulos estavam preocupados em saber qual era a consequência do pecado daquele Achar homem. sim. culpado. Jesus diz assim: não, ele nasceu assim só para que se manifeste a glória do meu pai. Daí, de repente, o que Jesus faz? Naquela época, a cultura judaica era o quê? E isso deixa bem claro no versículo. Os discípulos estão olhando com um olhar de julgamento. Sim. Ou seja, ele nasceu com essa deficiência porque alguém pecou. Uhum. Pela cultura, o que que as pessoas faziam? As pessoas passavam por ele, além de rejeitar, cuspiam no chão, presta atenção nisso. Cuspiam no chão e diziam: maldito és tu, maldita é a tua geração. Porque tu nasceu assim porque alguém da tua casa pecou. Daí, de repente, Jesus vai lá. Jesus, ele cospe no chão, ele faz uma lama e ele passa nos olhos daquele homem. Ou seja, Jesus está dizendo assim, ó, ei, aquilo que usaram de maldição contra a tua vida, eu tô usando como bênção sobre ti. Vai, lava teus olhos. Meu Olha Deus. só, né? Que palavra. Cara, e Jesus tem muito disso, cara. Olha quando Ele chega a ser irônico, né? É, os discípulos eles voltam a pescar. Pedro volta a pescar, os discípulos vão junto. E aonde que Jesus está? Na praia. No mesmo lugar que ele encontrou eles pela primeira vez. Cara, Jesus tem muito disso, de nos levar ao princípio, de nos levar ao lugar que nos feriu para nos curar. Sim. E sabe, tipo assim, ó, o que eu vejo dessa passagem da pesca maravilhosa, da segunda, né? É que, tipo assim, a primeira foi o encontro. A segunda foi o reencontro. Ou seja, foi Jesus lembrando para Pedro: quer recomeçar? Uhum. Para tu recomeçar, tu precisa voltar lá pro ambiente da primeira essência. Aquela primeira essência não poderia ter mudado. Porque é onde? É o primeiro amor. Uhum. A primeira pesca foi o primeiro amor de Pedro. Foi a primeira vez que Pedro teve um contato com Jesus, que Pedro conheceu Jesus, soube quem era Jesus, e de repente Jesus faz ele voltar pro mesmo ambiente. Sim. Quando Pedro volta pro mesmo ambiente é porque Pedro já tinha abandonado o ministério. Uhum. Pedro, ele tinha olhado, ele tinha dito assim: cara, eu pequei contra Jesus. Jesus falou que eu ia negar ele, eu não liguei para aquilo, vou voltar a pescar. Ou seja, a volta da pesca de Pedro é Pedro pensando assim, eu penso dessa forma, né? É Pedro olhando assim, dizendo assim: cara, não dá, isso daqui para mim não vai dar mais. Sim. Sim. Não sou mais digno Não disso. sou mais digno disso.
E quando isso acontece, Pedro vai lá e faz o que? Ele volta a pescar. Uhum. De repente, Jesus aparece pra ele. No mesmo lugar, pode ver que, tipo assim, ó, Pedro, ele não olha espantado. Quando acontece isso, Pedro provavelmente ele pensou, cara, eu já ouvi essa voz antes. Uhum. É um déjà vu que tá acontecendo aqui? Que isso já aconteceu antes. Então, tipo assim, eu vejo que Deus, ele nos leva a ambientes da primeira essência. Sim. Pra nos lembrar, tipo assim, ó, ei, é esse lugar que tu tem que estar. E é tão interessante que tem um texto que fala: estava Jesus reunido com os discípulos e Pedro. Faz questão de firmar, Sim. tipo assim, ele perdoou Pedro, mesmo Pedro negando, e Pedro. Então, quando você olha pelo lado humano, provavelmente ele realmente não servia mais, sabe? Uhum. Nos últimos momentos, ele negou a Cristo. Mas a palavra tá lá. Estava reunido com os discípulos Cara, e o Pedro. interessante eu acho é porque Pedro ele nega Jesus 3 vezes, né? E aí, quando eles têm esse encontro, Jesus pede 3 vezes pra ele: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Jesus usa desses momentos que nos machucaram para nos curar. Eu imagino que nesse momento, após a terceira pergunta de Jesus, se aciona um gatilho na mente de Pedro. Eu E lembro ali- disso. Ele tá dizendo, né? Eu lembro desse ambiente, eu lembro, Sim, eu lembro sim, do que sim. foi falado. Criou aquilo ali. memória, né? Criou memória. Uau. Muito legal. Falando ainda sobre pastoreio, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda sobre o pastoreio, teu pai foi pastor, já citou isso, viveu nesse ambiente, começou a ministrar fora, entendeu? O ministério da ministração, do louvor. Teu pai falece. Em que momento você passa a assumir uma igreja como pastor? Como que foi isso para ti? Então, tipo assim, ó, pra quem não sabe, né? Meu pai, ele foi assembleiano e tal, mas o começo do meu pai foi de uma igreja de parede preta, assim, foi de uma church. Tipo assim, ó, mas isso, meu Deus, era muito esquisito, porque quando eu era pequeno, porque eu tenho, tipo assim, ó, eu sempre costumo consumir muita música da Hillsong, da Jesus Culture e por aí vai. Tipo assim, porque meu pai, mano, em 2005, 2006, meu pai já escutava Hillsong. E ele dizia pra mim, tu não pode ser mais um cantor de playback. Ele dizia assim, gente, pelo amor de Deus, nada contra quem canta com playback. Pelo amor de Deus, não me cancelem. Mas meu pai dizia assim pra mim, tu não pode ser mais um cantor de playback, tu tem que ser um ministro da adoração. Tu tem que levar as pessoas à adoração. Agora tu imagina meu pai falar isso em 2005, mano. Porque hoje é muito comum, né? Você vê isso desde a parede preta da igreja. Sim. Mas isso há 20 anos atrás, 25 anos atrás, é outra história. Entendeu? Então, tipo assim, meu pai saiu dali, foi pra Assembleia, ele ainda era pregador, assumiu igreja e por aí vai. Em fevereiro do ano passado, meu pastor presidente veio conversar comigo depois de uma Assembleia Geral. Eu fui, toda reunião eu costumava ir e tal, porque eu era obreiro e tal. E eu lembro que eu fui falar com ele. E no final, na verdade, eu sempre tenho a cultura, isso desde pequenininho. Terminava o culto, eu ia cumprimentar o pastor, dar paixão pra ele e ia pra casa. Na Assembleia Geral, ele já tinha feito todas as mudanças possíveis. Quando ele fez todas essas mudanças, eu fui cumprimentar ele. Eu pensei, tá bom. De repente ele, cara, preciso falar contigo. E eu falei bem assim, provavelmente ele vai tirar meu pai da congregação e ele vai me avisar porque o meu pai não vem na reunião e eu vim na reunião pelo meu pai. De repente ele olhou pra mim e ele falou bem assim, bom, eu tava vendo pra gente fazer uma troca, até pra dar uma ajuda pro teu pai lá, pelo menos colocar alguém temporário lá pra assumir a igreja. Porque eu vejo que o teu pai tá precisando e eu quero botar alguém temporário até o teu pai melhorar, porque meus projetos é colocar o teu pai em outra igreja. Eu falei, amém, pastor. Falei pra ele, amém e tal. Que Deus venha direcionar o senhor na escolha. Ele olhou pra mim e falou, Deus já direcionou. Eu olhei pra ele, na minha cabeça, eu falei assim, não, ele não deve estar pensando nisso. Não, deve ser coisa da minha cabeça. Ele falou, Deus já me direcionou. Cadê a minha diretoria? Nisso ele chamou toda a diretoria da igreja. Aí veio pastor vice-presidente, veio pastor segundo vice-presidente, veio tesoureiro, veio secretário, veio advogado da igreja, veio conselho fiscal, veio tudo assim, mano. E, mano, fizeram uma roda em minha volta. Eu bem assim, meu Deus, ou eu fiz alguma coisa errada e eu vou ser disciplinado aqui agora. Eu não sei o que vai acontecer, mano. E de repente meu pastor falou assim, Deus falou comigo. E falou que o Rafael assumir a igreja. Eu olhei pra ele, dentro de mim, né? Porque eu jamais vou falar isso na frente dos outros, porque se eu falo isso na frente dos outros, depois é disciplina de 2 anos. Daí eu olhei pra ele e falei assim, ô pastor, pensando comigo, cara, que loucura que o pastor tá fazendo, mano. O pastor tá me colocando na frente de uma igreja. Mano, eu tenho 25 anos, sou solteiro, cara, não faz mínimo. Só que daí o que eu pensei, mano? A diretoria da igreja são mais de 10 pastores. Tipo assim, ó, pastores irrelevantes dentro do campo, pastores integrados. E eu pensei assim, mano. Bem, o pastor José deixou, os outros vão dizer.
Não. Né? Solteiro, muito novo, porque eu Uhum. ainda sou o pastor mais novo do campo. E de repente todos eles concordaram. Eu falei, mano, isso não tá acontecendo. Amém. Daí o pastor bem assim, amém, todo mundo concordou, vamos orar. Segura um na mão do outro aí, Rafael vai pro meio da roda, a gente vai Não orar deu por nem ti. tempo de digerir a... E de repente eles oraram. E eu lembro que eu fui conversar com o pastor Josué, depois que terminou a oração, eu falei assim, pastor, tu tem certeza do que tu tá fazendo? Tu tem noção do que tu acabou de fazer? Mas E que ele, legal. eu tenho certeza, porque Deus falou comigo. Nisso, ele falou pra mim, tu vai assumir temporariamente. Até o teu pai melhorar, depois que o teu pai melhorar, tu sai e eu coloco teu pai em outro lugar. Eu falei, tá bom. Sim. Isso em fevereiro. Deu março, abril. Quando chegou em maio, o pai faleceu. 3 meses que eu estava à frente da igreja. O que que eu fiz, mano? Cheguei pro pastor e falei, pastor, tu me colocou temporariamente na igreja. Então agora eu tô colocando a igreja à tua disposição. Porque você me colocou por conta do meu pai. Ele falou pra mim, não, tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Me dá um mês que eu vou ver com uma outra pessoa e vou preparar outra pessoa pra entrar no teu lugar. Tá bom. Passou um mês. Mano, 2 dias depois do velório do meu pai, eu já tava na igreja fazendo culto, mano. Fazendo culto de ação de graça. Sabe? Tipo assim, tava fazendo agenda, né? E tudo isso. E daí, de repente, passou um mês, eu fui conversar com ele. Eu na verdade, não fui falar com ele. Fui cumprimentar ele depois de uma Santa Ceia geral. Ele olhou pra mim e ele falou assim: Ô meu camarada, que ele diz assim, né? Ô meu camarada, é o seguinte, ó. Eu procurei alguém, até tem, mas eu não vou te tirar, não. Deus falou pra mim que é pra tu continuar. Eu falei, então tá bom, pastor. Né? Então, tipo assim, querendo ou não, eu vejo uma grande responsabilidade sobre mim. E também eu tenho uma grande preocupação, porque querendo ou não, mano, eu zelo muito, porque, tipo assim, ó, a confiança que o meu pastor tem em mim, eu sendo solteiro, ele em deixar uma igreja em minhas mãos, é algo que na nossa igreja não é comum, Não é comum. sabe? Não é comum. Então, tipo assim, eu tenho muito zelo por isso, ele Sim. me dá toda a ajuda, né, tipo, possível. E a minha grande preocupação foi quando eu assumi a igreja. Que quando eu assumi a igreja, como meu pai ele estava nesse processo de quimioterapia, o que que acontecia? Ele 1, 2 semanas e 2 semanas ele ficava off. Porque lá tem que subir um morro para chegar na igreja, então para ele subir a pé ficava ruim após a quimioterapia. E nesses como e igreja é assim, se o pastor não vai, o pessoal se dispersa. E eu lembro que quando eu assumi a igreja, tinha eu e mais 9 pessoas dentro da igreja. É uma igreja pequena, deve ficar bem umas 80 pessoas. E eu bem assim, poxa, cara, vou ter que cavar. Tem que cavar, não tinha obreiro, mano. Na verdade, eu tinha 2 obreiros. O irmão Augusto, que me ajuda demais. E o irmão Saulo. E de repente eu bem assim, Deus, o que que eu vou fazer agora? Mano, todo culto era eu que pregava, eu já não aguentava mais me ouvir, mano. Porque, tipo assim, ó, mano, eu tinha que cruzar a bola e correr para a área pra cabecear, mano. Que eu cantava, eu pregava, dirigia o culto. E, mano, de repente as coisas começaram a fluir. Começaram a fluir, já teve, tipo assim, ó, semanalmente a nossa média de pessoas por culto, pessoas, tipo, fora as crianças, é 60 pessoas, mano. Na quarta-feira, que é o nosso culto de celebração. A gente reformou a igreja, trocou o telhado, a gente fez, tipo assim, a igreja tá bem hoje amparada, assim. Tipo, tudo isso aconteceu em um intervalo de 1 ano, Uhum. né? E quando isso foi acontecendo, eu só lembro de falar, tipo, de ir agradecendo a Deus, porque, tipo assim, ó, eu sei tipo assim, da confiança que o meu pastor teve em mim. Só que é um desafio, tipo assim, ó, exemplo, tem algumas pessoas, né, que elas olham pra mim e falam, tipo assim, eu não consigo te ver como meu pastor. Já aconteceu, tipo, de um casal chegar pra mim e dizer, não te vejo como aqueles crentes dinossauro que já estão na Uhum. igreja há anos e anos e anos. Eles olharem pra mim e dizerem assim, cara, eu não te vejo como meu pastor. E detalhe, tipo assim, eu ajudei muita pessoa, só que era uma pessoa que, tipo assim, mano, já na época do meu pai já não ajudava, no outro Uhum. pastor já não ajudava, então, tipo, é um problema recorrente. Sim. E eu não te vejo como meu pastor, que não sei o que, e tal, 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 e de repente aquilo entra na tua mente, tu diz assim, cara, poxa, e agora? Eu não, mas mesmo assim, eu não vou continuar ajudando, porque o pastor, mano, não tem como tu fazer acepção. Sim. Tu tem que abraçar quem te odeia, quem não gosta de ti e quem. Porque são ovelhas. Tu tem Não que tem como demitir, né? Isso, tu tem que tratar, tu tem que cuidar e tu tem que zelar e orar pela vida delas.
Até que, tipo assim, ó, quando a pessoa falou isso pra mim, foi ainda no dia do meu aniversário, foi muito Um engraçado. presentão. Recebi um áudio de 1 minuto e pouco, eu falei bem assim, gente, eu tô me sentindo importante, ganhei um áudio de 1 minuto, deve ser um parabéns pra você, dedicado. E, mano, o áudio, tipo assim, que meu esposo não te vê como pastor, porque tu é muito novo. Porque o que que acontece? Uma coisa que eu não falei aqui. Essa igreja onde eu estou pastoreando, eu já fui criança lá, fui líder de adolescente, professor de EBD, líder de jovem e hoje eu sou pastor da igreja. A vida toda ali. Entendeu? Agora Uhum. tu imagina assim, ó, gente que me viu com 5 anos de idade hoje sendo pastoreado por mim, Sim. mano. Sim. É algo muito doido. Aí olha muito pelo lado burocrático ou religioso do negócio e não consegue entender, né? Exato. Seu Só que o que chamado. que começou a acontecer, mano? Os meus jovens lá, cara, eles deram um up absurdo. Começaram a pregar, começaram a dirigir culto, começaram a cantar e eles começaram a desenvolver muito assim, muito rápido. E hoje quem prega são eles. Tipo assim, ó, culto de quarta, às vezes que eu não posso, que eu tô viajando. Vou pegar um exemplo, a Débora, que é uma jovem minha lá. Débora, tu prega hoje no culto? Prego, pastor. E, mano, tudo faca na caveira, mano. Os caras vão Uhum. pra cima mesmo e pregam e deixam Deus usar. E o que que acontece, mano? Os adultos olharam isso, viram isso e falaram bem assim, opa, mano, os jovens estão se mexendo e a gente tá parado? Não, 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 Vamos vamos, também. Se vamos mexer. também, vamos se Uhum. mexer. Uhum. E isso tá gerando Sim. muitos frutos pra igreja perante a comunidade também. Porque lá é uma comunidade carente. Não sei se vocês já ouviram falar o Morro da Mariquinha em Florianópolis. Não. É um morro onde é uma comunidade, tipo assim, não vou chamar de favela porque é feio, né? Uhum. Mas é uma comunidade, mano. Lá tu encontra pobreza. Lá tu encontra. Lá tu encontra pessoas com um coração muito bom. Sim, lá tem tráfico de droga. Lá tem tudo isso, mas tu encontra pessoas boas, sabe? Sim. Tipo assim, mano, eu nunca fui tão bem tratado como eu sou tratado pelos moradores lá, mano. Olha só. Tipo assim, de morador que não ser um crente dizer assim pra mim: Pastor, meu filho nasceu, posso apresentar na igreja? Pastor, tu pode ir lá em casa? Deixa eu contar algo pra vocês aqui. A gente fez a reforma da igreja Uhum. e a gente preocupado com o que que a gente ia comprar pra pagar o almoço dos pedreiros. De repente, um dia, passou uma mulher na frente da igreja, ela bem assim: Pastor, tu tá reformando a igreja, que coisa linda. Eu mostrei pra ela o projeto, ela bem assim: Meu Deus, vai virar um cartão postal aqui na nossa comunidade e tal. Beleza. De repente, chega 5 marmitas lá na igreja. Eu olhei assim, falei, de onde veio essa marmita? Então, pastor, aquela mulher que passou na frente da igreja, ela duas marmitas de hoje, de amanhã e depois de amanhã. Nossa, Meu olha só. Deus. Deus cuida de tudo, Mano, né? e a mulher não é crente, a mulher não frequenta os cultos. Foi na inauguração, mas, tipo, não frequenta os Sim. cultos. E de repente, mano, é muito doido, tipo assim, de morador, mano. Tipo assim, ó, quando a gente começou a reformar a igreja, de morador ajudar a gente a carregar saco de argamassa, de cimento. E tipo assim, ó, não são cristãos, mas tu, tipo assim, ó, tu vê o quanto a comunidade abraça a igreja. Uhum. Sabe? Tipo, eles abraçam realmente a igreja, eles têm um respeito. Mano, eles passam na frente da igreja, é muito incrível. Eles passam na frente da igreja, tem gente que tira o boné pra passar na frente da igreja, Uhum. mano. Sim. Sabe? Tipo assim, tem gente que vai lá, é até engraçado que já aconteceu de pessoas subirem, né? Provavelmente vocês já entenderam o que eu quis dizer. E de repente, antes deles subir, Deus falar com eles assim, na mensagem, os caras voltar e o dinheiro que eles iam gastar lá, eles deixarem tudo de oferta pra igreja. Olha só, né? Já Deus tem aconteceu. seus meios, né? Então, tipo assim, a igreja fica num lugar bem estratégico, assim, porque a igreja fica, tipo, no começo da escadaria e lá no final é o caos, como se diz. Uhum. Uhum. Mas, mano, todos eles têm um respeito enorme pela igreja, sabe? Todos eles têm um respeito enorme. Alguns filhos vão no culto, tipo, participam do departamento das crianças. Então, tipo assim, ó, eu costumo sempre falar isso, a melhor experiência que eu tive na minha vida. Depois de conhecer Jesus e saber quem ele é, eu amo viajar, amo ministrar, amo estar aqui conhecendo cada um de vocês, mas a melhor experiência que eu tive na minha vida foi pastorear a igreja. Ah, é? E foi algo que eu nunca sonhei, mano. Sim. Porque, tipo assim, ó, quando a gente prega nos lugares, imagina, tipo assim, ó, onde a gente ministrou na Vargem Bonita. Algumas pessoas aceitaram Jesus. Só que eu não vou discipular essas pessoas. Talvez daqui a alguns anos eu possa encontrar essas pessoas em algum lugar, frutificando, e essa pessoa falar assim pra mim: Rafa, tu lembra daquele dia que a gente tava lá na Vargem Bonita e, tipo, cara, através da tua mensagem eu fui pra frente, eu aceitei Jesus. Opa! Só que agora, mano, imagina tu tá numa igreja aonde tu vê as pessoas aceitando Jesus, sendo discipuladas e batizadas. Tipo assim, tu Acompanhando acompanhar. todo o crescimento dela, toda a Mano, evolução. mano, imagina, mano. É, Tipo assim,
tu vê o fruto crescendo, a árvore crescendo Sim. e tu... Meu Deus, eu Cuidando, né? vou pegar um caso do... Sexta-feira eu participei de um casamento do irmão Diego e da irmã Jéssica. Eu tô Uhum. contando esse testemunho aqui Sim. porque eles me autorizaram, senão eu não contaria, Tá legal. né? Tipo assim, ó, o irmão Diego e a irmã Jéssica, o irmão Diego, cara, ele era assaltante. Uhum. Isso há muitos anos, tipo há 10 anos atrás. Ele era assaltante e depois começou a frequentar, né, algumas religiões de matrizes africanas e por aí vai. E quando ele começou a frequentar esses ambientes, ele dizia que nunca ia pisar na igreja. Não. Evangélica? Não, jamais, 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 jamais vou. E eu lembro que quando ele foi no culto, foi por conta da Jéssica. Uhum. A Jéssica, vamos na igreja? Ele, vamos. Quando chegou na igreja, era eu que tava pregando, mano. E, mano, eu sou uma pessoa que, tipo assim, cara, eu não sei ser leite com pera. Toda vez que eu vou pregar Palavra é, mesmo. e eu lembro que ele chegou pra mim no final do culto, ele disse assim, pastor, até que enfim que eu vim numa igreja onde eu fui confrontado. Eu nunca fui tão confrontado como eu fui hoje. E eu vou voltar mais vezes. Eu falei, tá bom. E ele começou a ir nos cultos. Mas eu perguntei, vamos fazer discipulado? Ele, não, não quero. Eu, beleza. Deu um tempo, ele e a irmã Jéssica, eles se separaram. Mas eles não eram casados no civil, né? Eles moravam juntos, mas eles se separaram. E de repente ele chegou pra mim e falou assim, pastor, não tem mais jeito. Minha vida não tem mais jeito, não tem mais solução. O meu casamento, perdão, não tem mais jeito, não tem mais solução, a gente não vai voltar mais. E o que acontece? Eles foram pra ele foi pra um carnaval, bebeu um monte, no dia seguinte ele tinha que trabalhar. E ele trabalha lá nos prédios de Floripa, de rapel, pintando. E quando ele tava nesse rapel, veio um sentimento dele de se matar. Ele quis tirar a vida dele. E de repente ele diz que ele falou assim pra Deus, Deus, se realmente tu existe, que tu venha dar algum sinal. Mano, naquela hora, eu senti no meu desejo, no meu coração, de mandar uma mensagem pra ele. Eu mandei pra ele bem assim, paz do Senhor, irmão Diego, tudo bem? Como é que tu tá? Ele, pastor, eu tô bem. Eu perguntei, eu posso te ligar? Ele, pode. Eu tô no meu serviço, mas o senhor pode me ligar. De repente eu liguei pra ele, eu perguntei, cara, eu queria muito orar por ti. Tipo assim, eu não perguntei o que que tava... Não, só falei assim pra ele, cara, eu queria muito orar por ti. Ele, tá bom. Mano, e nisso eu orei por ele. Chegou uma semana depois, uma semana não, 2 dias depois ele veio falar comigo. Quando ele veio falar comigo, ele chegou pra mim e ele falou assim, pastor, se eu tenho noção que a confirmação que eu tive de quem era Jesus foi através de uma ligação? Porque eu falei pra Jesus, se realmente tu existe, que tu venha dar um sinal pra mim aqui agora. E o Senhor, bem na hora, me mandou mensagem pedindo pra me ligar. Eu quero fazer o discipulado. Eu quero conhecer mais desse Jesus. Eu falei pra ele, não, vamos fazer. Isso a gente começou a fazer o discipulado. 2 meses fazendo discipulado. Quando fechou o primeiro mês, ele chegou pra mim e falou bem assim, pastor, eu e a Jéssica, a gente tá conversando de novo, mas a gente é amigo. Eu já sabia o que ia dar, onde ia acabar, né? Mas eu falei assim pra Deus, para ele, tu acredita que Deus ele restaura? Ele, creio, pastor. Então, mano, só ora. Sexta-feira agora eu fiz o casamento deles. Olha só. Eles casaram. Não dá de negligenciar quando você sentir algo, né? De Sim. orar por alguém, de abordar uma pessoa. Porque o Espírito Santo nos toca, né? Às vezes a gente quer ouvir e tal, mas a gente não tá sensível a isso, né? Uma ligação, através da ligação, ele não tirou a vida, voltou para o discipulado, Sim. restaurou o casamento. Restaurou Que o testemunho casamento lindo. dele e agora em maio vai descer as águas. Olha só. Agora em confirmando maio ele todo. vai fazer o batismo e tá animado. Eu fui no casamento dele, os familiares dele, ele não tem familiar crente, ele é o único cristão da família dele. E daí quando eu cheguei lá, de repente, ele pra todo mundo, esse aqui é meu pastor, esse aqui é meu pastor. E de repente teve um parente dele que chegou pra mim e falou assim, então é tu que tá mudando a vida dele? Eu pensei assim, não, quem tá mudando a vida dele é Deus, eu não... Eu só sou Só o mensageiro. o mensageiro. A ferramenta. Então, tipo assim, mano, imagina, tu como pastor de igreja, tu vê isso. É igual vocês nos jovens, mano. Como eu falei, é muito bom ministrar, viajar. Eu amo. Meu Deus, mano, eu amo ministrar, eu amo viajar, eu amo. Se eu pudesse, é porque eu também não acho saudável estar todo dia ministrando fora, né? Eu acho que precisa sentar pra ouvir também e ser ministrado. Mas, tipo assim, tem que sentar também pra ter momentos com a família e por aí vai. Só que, tipo assim, vocês estão exercendo, vocês são líderes aqui na sede, não sei se é do campo. Eu sou da sede e o Léo, coordenador geral. Coordenador geral do campo. Mano, vocês estão tendo uma responsabilidade sobre vocês. Que tipo assim, ó, vocês estão vendo o crescimento de cada jovem de vocês. Mano, jovens que estavam perdidos, mano.
E de repente vocês olham, aqueles jovens estavam com texto, tu olha o testemunho e tu diz assim, cara, olha isso. Sabe, tu poder fazer parte do crescimento de muitas vezes podar, né? Tem gente que não entende, né? Pessoal, tem gente que acha que é só regar, não, não. Líder e pastor tem que podar também, tem que podar para poder gerar crescimento. Então, tipo assim, eu imagino, tipo, para mim é uma das melhores sensações possíveis, assim, sabe? É um sentimento assim, eu não sei até quando, porque Deus já falou para mim que é por um tempo. Não Sim. é porque Deus ele tem uma outra direção, um outro caminho. Só que enquanto eu estiver vivendo isso, eu vou viver de forma intencional. Muito bom. A gente fica motivado ouvindo isso e com certeza o pastor decidiu te manter porque está gerando frutos, né? Sim. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, se não tivesse fruto no trabalho, com certeza seria temporário ali, só pelos 3 meses, né? Verdade. E Rafa, é assim, nós aqui somos voluntários, os nossos bastidores são todos voluntários. E hoje eu vejo na internet crescendo um movimento que é criticando essas pessoas que são radicais, sabe? Literalmente, eu acho que nós precisamos ter um equilíbrio, né? Paulo nos fala sobre conhecimento e graça, uma balança, um equilíbrio. Mas eu acho que precisa haver um equilíbrio também entre o servir o ministério, servir a igreja, mas a família, o trabalho. Então, o que que você pensa sobre isso? Mano, primeiramente que ministério não vem antes de família. Pessoa que vem com esse. Mano, uma vez eu fui num lugar, teve um menino que chegou pra mim e. Ah, que Deus me quer vivendo no ministério, que não sei o que e tal. Por isso que eu abri mão do meu emprego e. Eu olhei pra ele e falei, tu tá ficando louco? Ele olhou pra mim, "Mas como assim? Tu vive do ministério?" Eu falei, mano, mas eu não tenho uma esposa pra sustentar e um filho pra sustentar. Hoje, graças a Deus, Deus me mantém de uma maneira que eu consigo manter a minha casa. Porque quem sustenta a minha casa, quem sustenta é Deus, né? Mas, tipo, quem traz a provisão pra dentro da minha casa sou eu. Né? Com o falecimento do meu pai, minha mãe mora comigo, meu irmão mais novo mora comigo e eu mantenho os dois. E Deus não deixa faltar R$ 1, mano. Deus cuida de tudo. Só que eu falei pra ele, mano, tipo assim, fiz um levantamento com ele. Não estipula preço. Ele, não, tá. Eu também não estipulo, tá? Pra deixar claro assim, pra não. Daí eu pensei, tu não estipula preço. Beleza, mano. Quanto por mês em agenda tu faz? Mano, eu faço R$ 800. Daí eu falei pra ele, mano, R$ 800 tu consegue pagar um aluguel? Não. R$ 800 tu consegue pagar uma luz, uma água, botar comida na tua mesa? Não. Então como é que tu vai viver da obra, mano? Tipo assim, eu entendo o teu desejo. Eu entendo a tua necessidade. Mas, mano, as tuas agendas é só sábado e domingo. Nada te impede de segunda a sexta tu tá no trabalho. Até Deus ele te levar pra uma direção. Mano, como eu falei, tipo assim, ó. Eu relutei muito pra viver 100% do ministério. Porque eu sei dos desafios, mano. Eu sei como é. Na pandemia, meu amigo, na pandemia eu vi o sobrenatural de Deus. Porque imagina, mano, as portas se fecharam. Não tinha como fazer culto. Não tinha encontro presencial nenhum, né? Agora tu imagina, meu pai não era integrado também. Meu pai vivia do ministério, das agendas. E de repente, mano, fechou as portas. Como é que vai ser pra pagar aluguel? Pra sustentar a casa? Eu nunca me esqueço disso, que a gente tinha um aluguel pra pagar e de repente Deus levou uma mulher lá em casa e falou bem assim pro meu pai. Meu pai nunca tinha visto aquela mulher, a gente nem conhecia ela. Ela falou assim, ó, Deus me mandou aqui pra te dar o valor do teu aluguel. Olha só. Então, tipo assim, mano, viver do ministério é entender que a tua dependência não tá na oferta pós-culto. A tua dependência está em Deus. Uhum. Então, tipo assim, ó, eu conversei com esse menino e esse menino começou a dizer, não, que eu quero ministério, só que ele não tava pensando na própria família. Como é que tu vai querer ministério sem pensar na tua família? Eu penso assim, ó, primeiro vem Deus, depois vem família e depois vem ministério. Uhum. Sabe? Tipo assim, ó, é essa escadinha, mano. Esse papo aí de fazer agenda de segunda a segunda que muita gente faz, não concordo, mano. Tipo assim, exemplo, hoje eu tô aqui. Amanhã, segunda-feira, é o dia que eu vou ficar com a minha família, com a minha casa. Vou lá, faço alguma coisa, ou pra gente comer junto, compro um lanche, vamos sair pra algum lugar. Daí terça-feira tem um culto de jovens, quarta-feira tem um culto de celebração, quinta-feira é outro dia que eu fico em casa só pra aproveitar eles. Daí sexta-feira, sábado e domingo já. Só que sexta que vem, sexta e domingo eu já não tenho agenda. Rafa, por quê? Porque não abriu porta pra ti? Não, mano, porque é Páscoa e eu quero passar o feriado de Páscoa com a minha casa. Entendeu? Tipo assim, e depois que eu comecei a fazer isso, Deus começou a prover muito mais. Sim. Muito mais do que antes que eu marcava 300 agendas no mesmo mês, mano. Porque quando tu tem. Tipo assim, mano, hoje eu tenho uma média de 10. Pra vocês terem noção, esse ano eu já pisei em mais de 54 igrejas, mano.
Só esse ano, desde janeiro pra cá. Estamos no início de abril ainda, né? Mais de 54 igrejas. Mano, tipo assim, é uma média de 12, 14 agendas no mês por aí. E eu lembro que quando eu comecei a fazer essas agendas, eu falei assim pra Deus, Deus, eu não quero estar todo dia. Não, tipo assim, em datas, eu queria estar com a minha família. Tipo, Dia das Mães, quero estar com a minha família. Dia dos Pais, meu pai não é vivo, mas, mano, mesmo assim, eu vou juntar toda a família e vou fazer um churrasco, que crente gosta de churrasco, né? Gosta de comer, tipo, fazer um negócio diferente. Sim. Mas a prioridade é a família. Porque, mano, tipo assim, ó, vamos ser sinceros. Teu ministério vai render se a tua família estiver destruída? Não adianta tu tá arrumando a casa dos outros, sendo que a tua casa tá destruída. Essa é a realidade, mano. Tem muita gente que tem se divorciado porque não tem que se preocupar apenas com o ministério. Tipo assim, ó, mano, eu acho que as coisas fluem, sabe? Tipo assim, ó, eu nunca precisei pedir pra fazer agenda nos lugares. Deus, ele sempre fluiu. Tipo assim, ó, eu te vi ontem na Vargem Bonita, porque eles foram no Influência, me viram no Influência, não, vamos trazer o Rafa aqui na Vargem Bonita. Eu vou estar aqui em Catunduvas no dia 27, porque vocês me viram no Influência, através do Influência, vocês sentiram no coração de me convidar. Sim. Então, tipo assim, as coisas fluem, as coisas elas acontecem, não precisa forçar a porta. Então, tipo assim, às vezes eu me preocupo. Eu me preocupo porque a gente vê muito casamento sendo destruído, porque são pessoas que só pensam no ministério e não pensam na própria família, sabe? E eu vejo como uma consequência, mano. Ministério é uma consequência, tipo assim, a partir do momento em que tu cuidar da tua casa, mano, tudo vai fluir, Sim. tudo vai acontecer, sabe? Então, se eu pudesse dar um conselho pra quem tá querendo, tipo, um ministério, mano, primeiro foca na tua casa, foca na tua família. É outra coisa, você que é casado, né? Eu sei que eu não sou casado, mas eu vou te dar um conselho do tio Rafael. Tio Rafa. Vou dar um conselho do tio Rafael, presta atenção. Mano, se você é casado, cara, e você quer viver do ministério, primeiramente conversa com a tua esposa, mano. Porque, tipo assim, ó, se Porque Deus. elas que mandam. Não, mas eu penso assim, ó, mano, Deus falou contigo e não falou com ela? Se ela não sentiu, se ela não Deus tem não é Deus de resposta, confusão, né? Entendeu? Exatamente. Porque tem gente que vai lá e, tipo assim, ai, a minha esposa tá atrapalhando o meu ministério. Mas pera aí, tu casou e tu só descobriu isso depois que casou? Sim. Não, não é assim que funciona, mano. Por isso que tem coisas que precisam ser conversadas durante o namoro, mano. Tipo assim, ó, não vou mentir pra vocês, eu já tive muita oportunidade de namorar e casar, mano. E tipo assim, até hoje eu namorei uma vez só. E, mano, eu sempre me preocupei, porque, tipo assim, a partir do momento em que eu namoro, eu tô trazendo pra minha realidade uma pessoa que eu não sei se tem estrutura pra suportar o que eu vivo hoje. Então eu sempre falo pra Deus assim, eu falo assim, ó, Deus, se for pra eu colocar alguém na minha vida, que seja uma pessoa que queira viver isso. Não de estar de segunda a segunda na igreja. Não, não é isso, porque eu tenho que ter um tempo com a minha esposa também. Sim. Mas, tipo assim, ó, de que queira esse ambiente. Porque, mano, eu já conheci casos de amigos meus que tinham ministério e depois que casaram não saíram mais pra ministrar. E de repente eu perguntei, tá, mas por que tu parou? Ah, porque ela não gosta de viajar. Como é que faz, né? Entendeu? E daí tu, tipo assim, tu estás abrindo mão do teu ministério, mano. Então eu acho que tem muitas coisas. E daí eu te pergunto, e gente que cresceu ministerialmente depois que casou? Como é que faz? Tudo tem que ser conversado, Sim. sabe? Então não é metendo louco, tipo, ah, Deus falou comigo, tá? Daí Deus não falou com a tua esposa. Na emoção, na empolgação, né? Quando o anjo aparece, quando o Deus falou com Maria, também falou com José. Isso aí. Tipo, não foi algo, tipo, só pra um, tipo assim, ah, vou falar com esse daqui e o José. Ah, José, depois ele descobre aí, depois eu. Depois ele Sim. É. Eu lembrei de algo, o nosso pastor, Rafael, pastor Jeremias, ele teve recente fazendo uma viagem missionária pro Acre, e ele comentou de um casal, né, que abandonou a vida na capital para ir fazer missões, mas isso é uma decisão mútua. Uma escolha dos dois. Isso. Porque imagina, os dois tiveram que abrir mão do quê? Oh. Abriram mão do emprego. Abriram mão de estar próximo da família. Sim, Muita de renúncia. conforto, estão lá isolados na mata. Tipo, não é fácil. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e tu vai pra um ambiente que eu ainda te mostrarei. Tu não sabe onde é. Não tem no Waze, não tem no Maps, tu só vai. Sim, é isso aí. Sabe? Então, tipo, eu acho que é bem isso que tu falou. Mano, precisa ser alinhado, precisa ser conversado. Que daí tudo vai fluir, mano. Tudo vai fluir, mano, nesse lugar. Aproveitando o gancho, tu citou o Influência novamente. Como que surgiu para ti o movimento Influência? Tu tá desde o primeiro com eles, não? E se tu puder
explicar um pouquinho o que é o movimento Influência, por favor. Mano, então, o movimento Influência, eu conheci ele em 2018, né? Foi em 2018, através de alguns amigos e através do pastor Adilson. O pastor Adilson falou pra mim assim, cara, tem um congresso, uma conferência que tu tem que ir, tu tem que participar. E eu lembro que quando o pastor Adilson me falou, eu fiquei com o meu coração, tipo assim, mano, preciso conhecer. Mas eu não fui desde o primeiro. O primeiro movimento que eu fui foi em 2021, em Camboriú, Uhum. que ainda era online. Só que, tipo assim, quando eu fui no movimento, antes de ir, eu tava naquela famosa dúvida, porque todo mundo tem aquela síndrome de Elias. Qual que é a síndrome de Elias? Tipo assim, mano, Deus, parece que só sobrou eu. Tipo assim, ninguém mais quer fazer, não tem mais profeta aqui, e eu sou o único que quer fazer. E, mano, quando eu fui no Influência, foi Deus me mostrando assim, não, cara, tem muita gente queimando por Jesus, velho. Tipo assim, tem muita gente que tá sedenta por Jesus, que tem servido Jesus com excelência. E, tipo assim, ó, o que mais me prende ao movimento Influência, eu já digo dessa forma, é que, tipo assim, mano, tu percebe que a excelência do servir dos caras não tá apenas no louvor e na palavra. Mano, tu vê a alegria dos caras em carregar cadeira, mano. Mano, é algo surreal, mano. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu fiquei. Mano, eu fiquei assim. Cara, que ambiente é esse, mano? Tipo assim, a alegria dos caras de servir uma água, de trabalhar numa cantina, de catar lixo no, tipo, do chão que tá ali pra poder jogar fora, pra poder. Mano, tipo assim, tu olha assim, e tipo assim, eu não tô falando pra vocês de gente que ninguém conhece, não, tô falando pra vocês de pessoas que ministram, mano. De pessoas que pregam, de pastores, de líderes, que são líderes coordenadores do estado. Os caras, tipo assim, mano, carregando cadeira. Tipo assim, tu olha assim e tu diz assim, mano. E o que o movimento me gerou? O movimento me gerou uma sinceridade da excelência que eu devo prestar aos meus serviços a Deus. No sentido de, tipo assim, eu entender que não é a estrutura. Tem muita gente que olha pro movimento de influência, eles olham pra estrutura. Tipo assim, tem uma baita iluminação, tem uma baita banda, tem. E não é isso, mano. Tipo assim, cara, tem gente que sai de lá com aquela metanoia. Tipo assim, com a cabeça transformada. E eu fui isso. Eu cheguei lá disposto a entender. E eu saí de lá, tipo assim, mano, que ambiente necessário, cara. Tipo assim, mano. Não que, tipo assim, às vezes as pessoas elas acham que. Vamos fazer igual a conferência influência. Então os vídeos têm que ser igual. A estrutura tem que ser igual. Vamos alugar tal coisa. Vamos fazer dessa forma. Só que não é dessa maneira. Tipo, quando eu olho pro movimento influência, eu enxergo a excelência, mas eu enxergo a sinceridade daquilo que é vivido, pregado e ministrado. A sinceridade. Tipo assim, ó, das pessoas, do pastor Joelso, tipo assim, de todos aqueles que estão em torno do movimento, porque muitos enxergam o movimento influência como uma oportunidade. Tipo assim, cara, todos os líderes do estado vão estar ali, então vamos participar. E tipo assim, as pessoas às vezes pensam, É né? uma vitrine, né? É uma vitrine. Só que, mano, todo mundo que faz parte do time não olha dessa forma. É incrível, parece que, tipo assim, a visão que Deus deu pro pastor Joel é um negócio que eu olho assim, eu fico assim, meu Deus, mano. Tipo, a gente vê e é aquilo que eu falo, tipo assim, a consequência disso. Hoje eu tô aqui conhecendo vocês e, mano, vendo que, tipo assim, vocês também têm carregado algo extraordinário. Tipo, eu tô em Catanduvas, eu tô mais de, acho que dá uns 400 km da minha Por aí. cidade. E, tipo assim, pô, vocês estão vivendo algo assim. De repente, lá na Vargem Bonita, hoje eu tava conversando com eles, a mesma coisa. Então, tipo assim, ó, tu vê que é algo que tem se expandido, tem se tornado um Sim, movimento, sim. né? Tipo assim, ó, porque durante muito tempo as pessoas estavam presas aqui, mano, a ensaios, congressos, conferências. E eu não sei se você já reparou que a gente sempre tá, muitas igrejas, né, sempre estão presas naquele negócio de fazer um congresso melhor que o outro. Sim. Tipo assim, ó, A terminou o congresso, competitividade. ano que vem a gente tem que fazer melhor. Uhum. Daí muda a coordenação, a gente tem que fazer melhor do que todos os outros anos, porque Uhum. agora eu sou o coordenador, Sim. eu sou o líder. Daí, tipo assim, tu fica pensando assim, mano, e aí? Sabe? Qual é a transformação que tá gerando nas pessoas? Então, tipo assim, ó, posso ser sincero pra ti? O influencer foi um grande discipulado na minha vida. Que ali eu entendi que tem pessoas que já tornaram Jesus suficiente na vida delas, ó, há tempo, mano.
sabe? Então, tipo assim, tu começa a conhecer as pessoas, tu ouve cada testemunho, cada história. Tipo assim, ó, tu fica. Tu olha assim, tu diz assim, meu Deus, mano, eu tô num ambiente, num lugar, e tipo, não é apenas eu. E aí entra aquilo que eu falei hoje à tarde, eu falei, não é uma geração perdida. Não é, mano. Cara, tipo, tu vai no influência, tu vê a sede, e de repente tu conversa com cada um que veio de cidade. Mano, tem gente que, mano, é 7, 8, 9, 10 horas de viagem de ônibus pra ir pra ali, e os caras chegam ali, tipo assim, mano, Queimando. queimando. Esse ambiente nós somos testemunha. A gente não conhece os bastidores, lógico, né? Assim Sim. como vocês conhecem. Mas a gente nota que todos estão servindo com o coração voltado e preocupado em servir, não em aparecer e tal. Então, eu desde a primeira vez que eu fui também tenho essa sensação. O primeiro que eu participei foi em 2021 online aqui na igreja, por conta da pandemia, Sim. 2022 em diante os presenciais. E Catanduvas já vai, eu acho, desde 2020, se eu não me engano, o pessoal daqui. Mas a gente volta de lá restaurado, motivado e entendendo, não é sobre fumaça, sobre luz, sobre palco. Não, mano, isso. Isso é legal, é bom, isso ajuda, mas não é isso. Exato. E Não tem é isso. gente que acha que é isso. É. Tipo assim, mano, eu vou pegar um exemplo. Eu falei que eu, desde 2021 eu vou. 2021 eu cantei, 2022 eu cantei, 2023 eu servi, mano. Tipo assim, ó, mano, esse ano eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou estar lá. Uhum. Sabe? Tipo assim, ó, já tá marcado na minha agenda, já tá lá dia 20, não sei se é 27, 28 de setembro ou 28, 29, mas já tá, tipo, na minha agenda e, tipo assim, eu vou estar lá. Se vai ser pra cantar, se vai ser pra servir, se for, eu vou estar lá, porque é um ambiente que eu gosto de estar. Sim. E eu lembro que em 2023, quando eu fui, muita gente me encontrava. E aí, vai cantar? Eu assim, não, cara, tô servindo. O pessoal olhava assim, tipo, Como assim? sim, tô servindo aqui, cara, tô ajudando aqui, tô. Porque, tipo assim, mano, tu vê as pessoas fazendo, servindo, tu fica com aquele sentimento de, tipo assim, mano, eu preciso, tipo assim, não que, tipo, seja uma obrigação. Não, não é uma obrigação, cara. Ninguém ali tá sendo obrigado. Uhum. Todo mundo tá ali porque ama tá ali, Sim. sabe? Gosta de estar ali. Então, tipo assim, ó, o influência pra mim foi isso, sabe? Tipo assim, foi como se eu encontrasse. Sabe quando Vou pegar um exemplo. É quando os Avengers se encontram assim? Daí tu olha assim, Sim. Mano, são pessoas de várias cidades, mano. Tipo assim, ó, com o mesmo propósito. Sim. Então, tipo, como eu falei, tipo assim, o influência, né, é um movimento que tem se expandindo, está se expandindo, né, por diversas cidades, diversas pessoas, diversos grupos, e tipo Uhum. assim, mano, as pessoas estão entendendo que não é a máquina de fumaça, como Sim. tu falou. Sim. Não é a luz. Durante muito tempo as pessoas ficaram tão preocupadas. Eu lembro que, tipo assim, uma vez eu cheguei o meu pastor chegou pra mim, a gente tava conversando, e o meu pastor bem assim, pra mim, Rafael, o que que a gente tem que tem muitos jovens saindo, o que que a gente precisa fazer? E lá em Floripa são várias igrejas, né? Tipo assim, me dá ideia. E eu falei pra ele, pastor, não é a iluminação. Porque a partir do momento que um jovem sai de uma igreja por conta de uma iluminação, mano, meu Deus do céu. Tipo assim, esse jovem, tipo, não teve um encontro com Não Jesus. teve um encontro, uma conversão. Porque, mano, iluminação não. Meu Deus, mano. Eu falei, pastor, é que a gente precisa investir no quê? Em tempo de mesa. Isso aqui que a gente tá tendo, ó. A gente precisa sentar com essa galera. A gente precisa ter comunhão. A gente precisa, tipo, a gente precisa pegar essa galera e discipular eles. Tipo assim, trazer eles pra perto. Porque esse é um problema, às vezes, a nossa igreja é tão grande que a gente acaba delegando, né? Tipo assim, ó, líder, ó, tu vai cuidar disso aqui. Só que aí tu pega o teu grupo tem mais de 100 jovens. Uhum. E aí, como é que tu vai, mano, como é que tu vai sentar com cada um? E o interessante dessas igrejas, tipo assim, eu vou pegar o exemplo da Sara Nossa Terra, vou citar nomes porque eu sou muito amigo do pastor Fábio, lá de Biguaçu. Mano, eles têm várias células. E essas células, mano, eu acho muito interessante. Porque é um culto semanal que tem nas casas. Um discipulado. Uhum. E é pequenos grupos, de 5 a 7 grupos, para que aquela galera venha entender a visão da igreja e venha entender quem é Jesus. Sim. E, mano, tipo assim, cara, o culto de jovem deles lá no sábado é 500 e 700 pessoas, mano. É uma forma de você multiplicar, né? O conhecimento Isso. e tal. E Fica é mais todo, fácil. mano, e é todo sábado. Todo sábado. E é uma gurizada que tu olha, é uma gurizada que não tem vergonha de botar no Instagram que é da Sara Nossa Terra. Uhum. É a galera que não tem vergonha de postar. Que, tipo assim, que é de tal. Mano, postam textos bíblicos porque são discipulados. Sim.
Então, o que eu vejo, a nossa igreja, né, por ser muito expansiva e ser muito grande, às vezes a gente não foca nessa questão dos pequenos grupos, Uhum. que é o que nos falta muito. Eu acho que a gente precisa implementar essa questão dos pequenos grupos. Tipo assim, ó, vamos supor, lá na igreja a gente tem 15 jovens. Então, o que que eu faço? A minha ideia hoje é eu vou dividir em 3 grupos, para que eu possa, tipo assim, ó, durante 15 dias eu venha sentar com esses 5 e a gente venha conversar e desses 5 venha mais 5 sim. e assim venha se expandindo, sabe? Eu e minha esposa, a gente vem de uma outra denominação e uma igreja que trabalhava em células. E realmente é algo muito eficiente, assim, para reunir, para... A única questão é que tem que ter alguém de maturidade Exato. acompanhando. Com Só certeza. isso, né? Seria um ponto assim. Tipo, não vai querer entregar na mão de qualquer pessoa, né? Isso, Tipo, isso. porque, Exato. exemplo, às vezes tu coloca na mão de uma pessoa, a pessoa vai lá e abre uma igreja, tipo, do nada. Vai lá e... Ponto de culto aqui Em agora. vez de ensinar errado, tudo, né? Tem que ter uma pessoa com maturidade. Mas, sem dúvida, é uma forma mais próxima de você abrir teu coração, de você expor tuas dúvidas. Às vezes, no grande grupo, aí tem o pessoal da mídia filmando, você fica mais contraído, mais envergonhado, né? Então, assim, acho que é uma forma de que flui bem o ensinamento. Bem bacana mesmo. Rafa, e dessa ideia, a gente vê por aí muitos taxando a nossa geração como vencidos, como fracos. Mas eu creio que Deus está levantando pessoas para algo ímpar, algo diferente. Mas hoje a gente sente uma necessidade, né, Tiago, em firmar os jovens, em fazer com que eles sejam constantes, no servir, ao vir para os cultos. É algo interessante, aqui um tempo atrás a gente via jovens que preferiam estar nos encontros de jovens e não estar nos cultos. E hoje a gente vê jovens nos cultos que não vêm para os nossos encontros. Isso Então, aí. é algo estranho, algo diferente. Mas que conselho você dá para a gente conseguir atrair esses jovens e firmar eles? Algo que eu penso assim, talvez pode faltar o louvor no encontro, pode faltar alguma coisa, pode faltar iluminação, mas a palavra é algo É inegociável. essencial. Mas o que que você vê para a gente atrair nessa juventude, a nossa geração e firmar eles? Então, como eu falei, tipo assim, ó, qual que é o mal da nossa geração hoje? Você sabe me dizer? Ansiedade, falta de tempo, busca por tudo muito rápido. Não Isso. sei, são muita Mas coisa. ansiedade. Ansiedade. Vamos focar nessa questão da ansiedade. O que que as nossas igrejas têm feito, mano? Sobre isso, relacionado a isso. Ontem foi uma das poucas palestras que eu vi Uhum. dentro das nossas igrejas baseado nesse assunto. Tipo assim, ó, eu não vejo. A nossa geração não é que é uma geração fraca. A nossa geração é uma geração desprotegida. Uhum. A geração que surgiu hoje, mano, vamos ser sinceros, é consequência de uma geração anterior. Tipo assim, ó, tem muita gente que bate com os dois pés. Ah, que geração é isso aqui, que geração é aquilo ali, que geração é isso aqui. Mano, mas são frutos da geração anterior. Porque eu sou fruto do meu pai, da geração do meu pai. E assim por diante, tem pessoas que são frutos de outras gerações e por aí vai, é uma escadinha. Só que aí eu te pergunto, a nossa geração é uma geração desprotegida. Por que uma geração desprotegida? Porque, mano, pensa comigo. A gente vive na época da tecnologia, né? Das inteligências artificiais, que é um negócio muito louco, né? Tipo, e, mano, tipo assim, ó, tudo se tornou muito rápido. Pode ver, antigamente, até uns anos atrás, as pessoas assistiam vídeos no YouTube de 1 hora. Depois diminuiu pra 10. Hoje, mano, a galera se contenta com um vídeo de 1 minuto no TikTok. Sim. E se esse vídeo não te prender em 5 segundos, você... Ou seja, é uma geração ansiosa e quer no imediato. Então, eu acho que o que atrai os jovens para as nossas igrejas, principalmente para os grupos, é a sensação de cuidado, de pertencimento. Sabe, deles entender, cara, eu pertenço a um grupo. Tô sendo cuidado, né? Ou seja, tipo assim, mano, vamos hoje jogar um futebol? Eu sei que tem gente que vai provavelmente dizer assim, pô, mas futebol? Pensei que tava falando de palavra. E sim, porque daí através do futebol, esses jovens eles vão criando comunhão com a liderança, comunhão com outras pessoas. E quando tu tiver que aplicar a palavra, eles vão estar com o coração Sim, aberto. sim. Sabe? E tipo assim, ó, a palavra tem que ser aplicada? Tem. Tipo, lá na minha igreja, no Monte Oreb, o que que eu faço, mano? Hoje eu gero dinâmicas. Eu vou lá, penso numa dinâmica pra fazer com eles. Uhum. Só que não é todo culto que eu faço dinâmica.
Tem culto que é louvor e palavra. Louvor, pauleira, palavra, acabou. Só que semana passada, eles foram já pensando assim, louvor, vamos fazer palavra? O que a gente vai fazer? A gente olhou, eles chegaram lá, tipo assim, ó, cansados, né, do dia que eles tiveram, mas já chegaram com a visão de saber, de entendendo qual que é a liturgia. Quando eles chegaram lá, simplesmente o que eu fiz? Hoje não vai ter louvor. Hoje não vai ter data show, pode deixar o PC de vocês em casa. Não vai ter projeção. De repente eles chegaram, eu botei uma cadeira, uma no lado da outra, assim, ó, em círculo. Eles olharam assim pra mim. Oxe, o que vai acontecer aí hoje? Eu falei, hoje vai ser um ambiente onde nós vamos sentar e vocês vão colocar sobre as mesas o que vocês precisam ser curados. Mano, deu uma choradeira no final, porque, querendo ou não, a gente vai conversando, a gente vai rindo, eu vou fazendo eles rindo. Daqui a pouco eles começam a se abrir. Então, tipo assim, eu acho que essa questão do pertencimento é o que é muito necessário sobre as nossas vidas. Tipo, de abraçar essa geração desprotegida, é abraçar para que eles venham se sentir parte de algo. Sabe? Tipo assim, às vezes a gente investe em muito tempo na nossa igreja. Só que tem pessoas que investem da maneira errada. Mano, daí tipo assim, tem gente que investe nos eventos. Vai lá, faz evento, chama gente de fora e a galera só se prende aos eventos. No dia de semana normal na igreja não vai. Porque tá preso aos eventos. Sim. E isso era algo que acontecia muito nos congressos, né? Chegava no congresso, era um grupo de 90 jovens. E daí chegava depois no culto de domingo, tinha 10 jovens na igreja. Então, tipo assim, o que eu penso? Eu penso que a gente precisa abraçar essa galera, curar essa galera, porque é uma geração desprotegida. É muito interessante essa tua fala. Eu estava ontem ainda conversando com a Bárbara, que é minha esposa, sobre essa questão. Nós voltamos das férias, vamos dizer assim, de final de ano dos jovens. Nós fazemos um período aí sabático sempre após o Natal. E desde que nós retomamos, a gente estava com muita dificuldade, né? O Leonardo tem participado junto com nós aí, sabe? De entrosar de novo o grupo, de voltar a ter ritmo. E nossos jovens, eles participam de vários departamentos na igreja. Então, estava todo mundo com a agenda meio lotada. E nós tentamos de um jeito, não funcionou bem, de outro. E nós viemos orando justamente por esse propósito. E tu falando isso, sabe? Acredito que seja até uma resposta de Deus para nós, da nossa oração. Porque ontem ainda nós conversamos sobre isso e nós temos orado nesse propósito. Nós precisamos de uma direção, sabe? De Deus, do que fazer para manter os nossos jovens vivos na igreja, vivos de verdade e atrair novos jovens, sabe? Aí nós temos uma mídia legal, nós temos a nossa banda, nosso conjunto aqui é excelente, é muito bom, catando modéstia à parte. E aí a gente vê que nós não temos muitas vezes a mesma constância. Uma época do ano tá bombando, outra época não. E isso que tu nos traz, assim, ó, ganha confiança, se aproxima dele, deixa ele confiar de fato em você, essa sensação de pertencimento. Porque é a única forma de você não estar concorrendo com os outros, porque isso aí ninguém faz. Exato. Ninguém faz. Porque, tipo assim, ó, o que acontece? Às vezes tem jovens nossos que têm medo de andar com a gente. Uhum. Porque durante muito tempo o conceito de espiritualidade estava no quê? No quão bravo eu sou com o meu jovem. Daí o que a gente fazia? A gente ia lá e... Mano, sabe o que eu faço com alguns jovens meus, mano? Eu jogo FIFA, eu jogo Free Fire, mano. Vocês têm noção disso, cara? E fico 2 horas jogando e conversando. E, mano, quando eu chego pra eles e falo pra eles assim, mano, hoje eu preciso de vocês lá na igreja que a gente vai fazer um negócio diferente lá. Então. Mano, 40 minutos antes eles já estão na igreja, 1 hora antes eles já estão na igreja pra fazer. Porque eu criei um vínculo de amizade com o meu liderado. Uhum. Sabe? Às vezes o líder ele tem aquele pensamento de não, a gente tem que separar as coisas. Uhum. O líder não pode ser amigo do liderado. Não, pô. Não. Pode sim. Tipo assim, mano, senta. É o caso das meninas, né? A esposa de vocês, tipo, mano, vamos fazer a noite das ladies, sei lá, tipo, Uhum. noite de pijama, não sei, vamos. Não sei, né? Tipo, fazer coisa de mulher, né? Sim. Tipo. Cara, tipo assim, eu tenho certeza porque as meninas, por incrível que pareça, elas têm mais facilidade de se abrir do que os meninos, mano. Os meninos, eles estão dentro de uma casca, né? Tipo assim, Uhum. fechado. E eles não gostam de se sentir vulneráveis perto de outras pessoas. Sim. Só que depois que tu vai criando um vínculo de amizade, aquilo vai se desprendendo.
Mano, eu contava tudo pro meu pai. Tudo. Desde eu estar gostando de uma menina, tudo. Mas por que eu contava isso? Porque eu tinha uma amizade com meu pai. Além de ser meu pai, eu tinha um vínculo de amizade com ele. Uhum. Então isso fazia com que eu me sentisse confortável de ir falar pra ele: pai, eu estou passando por isso. Sabe? Então, tipo assim, as pessoas só vão se tornar confortáveis com você quando tiver esse vínculo. Se não tiver esse vínculo, mano. Nossa, eu volto a dizer, creio que seja uma resposta É a de resposta. Deus para o que nós precisamos aí. Agora vamos depois pensar no plano de ação. A gente vem há muito tempo, Rafa, orando por estratégias. E que Deus nos dê estratégias autênticas, né? Porque a gente vê fora aí pessoas querendo copiar o mundo. E aí eu lembro de algo que eu ouvi, Thiago, esses dias. A gente não vê Deus querendo copiar a Babilônia para manter Daniel. Uhum, Exato. uhum. A gente não vê Deus querendo copiar o Egito para manter José. Então, que nós possamos ser autênticos, mas que sejam estratégias Sim. que deem resultado. Eu assisti um vídeo antes de vir para a gravação e até compartilhei no grupo dos jovens. O criador do basquete era um missionário. Ele fez aquilo para atrair jovens para um jogo, para pregar o evangelho. E até hoje ainda é utilizado por o basquete em muitas regiões dos Estados Unidos para evangelizar. Então ele pegou lá uma cesta de pêssego, se eu não me engano, uma bola, adaptou, criou um jogo, criou 13 regras, atraiu a molecada ali para vir jogar e falou de Jesus. No outro dia marcou o jogo de novo. A gurizada veio pelo jogo, ele falou de Jesus Sim. e começou a ganhar almas através disso. Então veja o tamanho da visão, da estratégia dele. E são estratégias, porque, tipo assim, eu acho que a gente não precisa mudar o nosso culto. A gente não precisa dizer assim, ó, meu lindo, aquilo que você pensar, tocar. Não, a gente não precisa fazer isso. Sabe? Eu penso assim, ó, o que que a gente precisa fazer, mano? O que nos impede de marcar um futebol e dizer assim pra galera assim, ei, chama um amigo teu, pô. Uhum. Chama um amigo teu lá pra fechar um time, a gente faz uns Sim, 3, 4 times. sim. E no final do jogo, mano, faz às vezes uma carninha ali, um negócio ali. Mano, faz um discipulado ali. Pega a Bíblia pra essa galera e. Não precisa ser uma pregação de 1 hora, não. Sim. Mano, uns 15, 20 minutos ali, porque o pessoal vai estar com o coração aberto pra Sim. ouvir. Uhum. Tá entendendo? O pessoal vai estar com o coração aberto porque vai quebrar gelo. É. E isso são E estratégias. E é diferente de eu chegar engravatado e querendo pregar para um cara que não é crente, um gurizão ali na rua. Então, você tá num ambiente que ele tá confortável para te ouvir, né? Então, acho que bem bacana mesmo. Exato, não são métodos, formas, o cenário, mas eu creio que Deus está falando muito no espontâneo, no aleatório. Sim. Isso. Eu tenho um amigo na época da faculdade que ele era agnóstico. Uhum. Era porque hoje ele é cristão. Olha Presta aí, atenção nisso. E eu lembro que, cara, tipo assim, eu cheguei na faculdade, a minha primeira palavra, eu estudei na UDESC. A primeira palavra que eu falei na UDESC foi o quê? Perguntaram pra mim, gente, fala um pouco sobre vocês. Gente, meu nome é Rafael Silva, na época eu tinha 22, eu tenho 22 anos e sou cristão. Mano, na hora que eu falei isso, o pessoal só sabe aquele barulhinho que dá das cadeiras virando e o pessoal assim, Tentando conhecer um cristão de perto. Mano, na hora eu pensei assim, na primeira semana, cara, ninguém queria fazer trabalho comigo. Porque foi em 2018, bem naquela época que tava aquela polarização da questão política de Sim, Bolsonaro e sim. Fernando Haddad e tal, não sei o quê. E, mano, ninguém queria fazer trabalho comigo, ninguém queria conversar comigo. Eu fiz amizade com esse menino. Quando eu fiz amizade com esse menino, eu comecei a conversar com ele e ele dizia pra mim assim, cara, tu é um crente estranho. Deu, por que estranho? Mano, porque eu não vejo tu, tipo assim, ó, me convencendo aí a tua igreja. Eu falei, mas eu não preciso te convencer, um dia tu vai. Ele olhou pra mim, ele tá maluco, que não sei o que, tá, assim, não preciso te convencer. Só que ele sempre dizia assim pra mim, mano, tu é um crente diferente porque eu não te vejo falando palavrão. Ou seja, tu é Tinha cristão. um testemunho ali, né? E, cara, isso e várias outras coisas que eu não vou puxar aqui agora, mas tipo assim. E depois de. Mano, olha que loucura. Eu conversava com ele e ele dizia assim pra mim, mano, cara, eu tenho muita dúvida sobre a Bíblia, sobre as coisas. E eu falei, então lê. Lê a Bíblia. Dele, tá bom, começou a ler. Dele, mano, continuo não entendendo. Eu falei, porque tu leu errado, lê de novo. E, cara, ele começou a ler e começou a orar. E ele perguntava pra mim assim: vocês falam que vocês sentem Deus, mas eu queria saber como vocês fazem isso. Eu falei, orando. Ora que tu vai encontrar ele. E ele começou a orar. E ele, mano, orei 30 minutos e não encontrei Deus. Eu falei, ora 1 hora. Dele no outro dia, mano, orei 1 hora e não encontrei Deus. Eu falei, ora 2 horas. E ele disse, mano, isso daí é palhaçada que tu tá fazendo, mas isso aí pra mim não existe. Até que um dia eu cheguei na faculdade, ele tava com o olho cheio de lágrimas. Tinha Eu encontrado. bem assim, meu Deus, esse cara deve estar no ódio de mim, né? Deve ter acontecido uma coisa. Ele disse assim, mano, eu encontrei Deus. E tipo assim, fazem, eu acho que 1 ano, que ele se batizou nas águas.
e tá na igreja firme. Então, tipo assim, mano, tipo assim, eu nunca precisei forçar, Sim. sabe? Tem gente que diz, né, vai lá pra porta da tua faculdade. Chega lá com a Bíblia aberta lá e quebra tudo, quebra o pau e que não sei o quê. Mano, tipo assim, ó, em 2018, mano, todo mundo sabia que eu ia votar na oposição. E, mano, tipo assim, ó, teve gente que ficou bravo comigo, teve. Só que depois, mano, eles viram pelas minhas atitudes. Eu falei pra eles bem assim, gente, o fato de eu votar é porque existem coisas que a outra pessoa apoia que confronta aquilo que eu acredito. Os princípios, né? Confronta os meus princípios. E eles depois eles foram entendendo, eles foram se tornando maleável. Pode ver que quando chegou em 2022, eles já nem falaram nada. Eles falavam assim, não, o Rafa a gente nem vai discutir, Aham. porque o Rafa a gente já compreende, a gente já entende, a gente já sabe. Eu brincava com eles e dizia assim, não, gente, tipo assim, vocês não tem o que discutir, não tem o que falar. Sim. Então, tipo assim, a faculdade pra mim foi isso. Sabe, eu sou formado, como eu falei, e esse ambiente universitário foi o maior púlpito que eu já enfrentei, mano. Porque a minha vida era a minha maior pregação. Sabe? E as pessoas precisavam ver Jesus em mim. E é um ambiente muito hostil. É, né? E quando eu falo um ambiente hostil, preste atenção nisso. Não é por conta da militância. Não é por conta das ideologias. Tem muito. Só que tem muito cristão que entra lá dentro e se perde por conta das propostas. Porque imagina, todo dia tem baladinha, todo dia tem bar, todo dia tem festinha, Os todo dia. manjares do rei. Todo dia, mano. Todo dia tem pessoas te convidando, meninas te assediando, tipo, no sentido de te convidando pra. E, mano, tu tem que ter postura pra vencer isso, porque se tu não vencer isso, aí entra as ideologias. Uhum. Começa a ver, tem professor que faz questão de te confrontar na frente da sala inteira. Tinha uma professora minha que ela era usada pelo inimigo. Eu não sei se era ela que era usada pelo inimigo ou o inimigo que usava ela. Era. Era um negócio muito louco, assim. E, cara, eu lembro que ela me confrontava na frente da sala inteira, mano. E ela já fazia, tipo, pra provocar, assim, sabe? Pra mexer mesmo, assim. E eu sempre, o que eu fazia? Pra não ter argumento, eu deixava ela terminar de falar. E no final da aula dela, ela ia respondia tudo. Daí, quando ela pensava em falar, acabou a aula. Eu pegava a mochila e ia embora. Não, mas é isso aí. Nós temos que perder o medo e a vergonha de nos posicionarmos como cristão, como defender a nossa bandeira e não brigar. Não tem nada a ver com você brigar com o hater. Na verdade, é você entender o que você carrega dentro de e mostrar no dia a dia, né? Muitas vezes a gente se preocupa mais naquela pregação pro meu vizinho do que ele me ver todos os dias e dizer, eu queria o que esse cara carrega. Ele carrega alguma coisa aí que eu queria ter o que ele tem, né? Então, é uma constância, né? Você pregar numa universidade não adianta, sei lá, um dia achar que você vai transformar tudo. Agora, você conviver 4, 5 anos com a tua turma e dando testemunho todos os dias, isso pode fazer com que quebre essa barreira que existe, né? De você conseguir pregar o evangelho. Isso. Rafa, de tudo aquilo que a gente já conversou aqui, qual foi a maior experiência que você teve com Deus? E quando eu falo em maior, eu não falo em tamanho, mas aquela que mais mexeu. Mano, com certeza foi a do hospital com meu pai, mano. Pra mim, eu já tive muitas experiências. Tipo assim, ó, experiências de o meu irmão nascer prematuro de 5 para 6 meses e de manhã o pulmão dele não tá formado e final da tarde os dois pulmões estavam formados, Nossa, olha isso. sabe? E tipo assim, nasceu de 5 para 6 meses o meu irmão David. Então, tipo assim, são experiências muito loucas, experiências de tipo assim, eu tava com uma inflamação no meu esôfago, eu tinha perdido 20 quilos em um mês. Tipo assim, parei mais de 7 vezes no hospital quando eu tinha 12 anos. E de repente um dia meu pai orou por mim e falou assim, existe um poder, Rafael. E esse poder, através do sangue de Jesus, seja curado. Depois daquele dia eu nunca mais senti dor. Nossa, Deus. que testemunho lindo. Então, tipo assim, mano, eu já tive diversas. Eu tô contando algumas, assim. A minha mãe uma vez fez uma laqueadura, né? E quando ela fez, ela pegou uma infecção hospitalar. E quando ela pegou a infecção hospitalar, os médicos tiraram no bisturi os pontos. E os pontos estavam todos infeccionados. E ela ficou internada. E de repente, quando ela foi pra casa, o médico falou bem assim: ó, é o seguinte, ela vai pra casa, mas esse corte dela aí vai demorar uns 3 meses pra fechar. Porque a gente não pode pontear, porque foi o lugar onde a bactéria tava. Então vai ser uns 3, 4 meses, deu 15 dias.
eu já tinha fechado o corte. Então, tipo assim, ó, Deus, ele já me gerou, mano, são inúmeras experiências, tipo assim, ó, da bondade, da graça de Deus, de eu ouvir a voz de Deus, de eu entender quem é Deus, de ver Deus, né, em diversas situações, desde de estar na faculdade, na minha escola, nas igrejas que eu vou, nas agendas que eu vou, mas pra mim a maior experiência com Deus foi no dia do leito de morte do meu pai. Aquele dia pra mim, mano, eu lembro de cada detalhe. Eu tava cansado, com sono, tava a noite inteira sem dormir. Mano, eu lembro de cada detalhe daquele dia, desde que no velório do meu pai, todo mundo tava esperando que eu fosse tá triste, angustiado, quieto. E eu lembro que todo mundo dava a palavra quando me deram a oportunidade, eu cantei aquela música. Queremos o teu nome engrandecer. Quando eu comecei a cantar isso, o pessoal olhou pra minha cara e tipo assim, o cara tá sendo grato. Eu assim, e, mano, a experiência que Deus me gerou naquele dia eu jamais esquecerei. Sabe? Tipo, às vezes a gente não entende o porquê Deus ele permite a dor. Mas naquele dia eu tive certeza que Deus permitiu porque eu precisava conhecer ele de verdade. Tipo, eu precisava saber quem era ele. E de todas as composições que eu tive, a gente tava falando ali no começo, muitas delas foram escritas num momento de dificuldade. Eu tenho uma música minha que o nome dela é Sacrifício. E essa música Sacrifício eu escrevi quando meu pai estava doente, eu não sabia ainda que era o câncer. E eu lembro que eu cheguei pra Deus, eu tava no meu quarto, eu comecei a cantar assim: Sacrifico o que eu sou, sem reservas me rendo, pra viver para ti, tudo te entregarei. E eu cantei isso pra Deus, eu falando assim: Deus, eu tô sacrificando o que eu tenho. Eu tô sacrificando os meus sonhos, eu tô sacrificando os meus projetos, eu tô sacrificando as minhas vontades. E depois eu escrevi uma outra música nesse mesmo ambiente. Que é assim, ó. O que eu sou sem a tua infinita graça, sem o teu perfeito amor, sem a tua misericórdia. E eu entendi a dependência que eu tinha em Deus. Mano, inúmeras noites eu não dormia, sabe? Porque Deus não deixava eu dormir. Cara, eu tô sentindo Jesus aqui. Não, são lindos esses testemunhos. Eu, antes de vir, eu ouvi suas músicas mais uma vez e prestei atenção muito nas letras, né? E a gente percebe que são letras realmente inspiradas do céu, né? São orações, né? São, É. tipo, na verdade, eu sempre falei pra Deus que eu não queria fazer nada comercial. Não faço música pra ser famoso. Se um dia Deus permitir que essas músicas venham ser conhecidas, não é por mérito meu. Uhum. Eu não tenho, na verdade, se eu olho pra mim, eu não vejo nada que importe, sabe? Eu carrego uma mensagem. E nós notamos isso, né, Sim. Léo? A gente percebe que tu é uma mensagem viva desde a primeira vez que nós vimos você ministrando no Influência lá. Essa tarde gostosa, já passou quase 2 horas nós Meu conversando Deus, mano. aqui. Nem assim, nem E senti. fluiu, né? Então, nós também sentimos a presença do Espírito Santo aqui. Acredito que nós já estamos indo mais para a fase final da nossa conversa, mas foi um momento glorioso, sabe? Foi um momento à mesa mesmo, onde sentimos a presença do Espírito Amém. Santo aqui. Foi, nossa, eu tô sentindo graça aqui nesse lugar. Amém. Deus é. E Rafa, pra gente fechar, a gente tá indo aí pro próximo final de semana. É Páscoa, como você comentou aqui. Ah, e eu lembro eu tava vendo um Reels uns dias atrás, um rapaz que ele vai entrevistando as pessoas na rua, e ele perguntando qual o maior personagem da Páscoa. E eu vi muita gente respondendo, é o coelhinho. E aí as pessoas mais improváveis falando, não, é Jesus. E a Páscoa, o que que significa pra você? Mano, a Páscoa pra mim significa a vida. Era uma quinta-feira em que Jesus ele estava no Getsemane, onde ele vive, ele suporta o peso do processo para poder viver o propósito. Uma sexta-feira Jesus ele é entregue, crucificado. Aos sábados choravam pensando que a esperança tinha morrido.
e no domingo ele ressuscita porque nem a morte pôde o conter. Ou seja, a maior esperança não se encontra no coelhinho. Domingo, a Páscoa é o sinônimo de quê? Esperança. Assim como o Natal. Natal, na verdade, eu vejo assim, o Natal, né, que muitos se tornou algo comercial, né, mas muitos falam que é o nascimento de Jesus, mas a gente entende que pelo calendário é em outra data, em outro momento, mas sim, para muitos simboliza o nascimento de Jesus. Eu vejo o Natal como a esperança e a Páscoa como a vida, Uhum. sabe? A esperança que nos gerou vida. Hoje cedo na consagração, nessa noite nós teremos o culto de ceia. Então tivemos a consagração aqui na igreja pela manhã e o pastor ministrou exatamente sobre o Getsemane. E aí ele falando de que ele estava prestes a tomar a decisão, né? De deixar ser morto, vamos dizer assim, deixar cumprir aquilo. Mas tinha o lado carnal, ele estava sofrendo muito com tudo aquilo, né? Sim, sim. E aí, o tamanho de que foi essa guerra, essa luta, e ele presta a atravessar esse portal, né? E ele sozinho, ele enfrentou. E aí passou por tudo aquilo, mas ressuscitou. E muitas vezes a gente fica tentando encontrar uma palavra e tal. Quando você olha para o sacrifício de Cristo, não tem mensagem mais linda para você ministrar e pregar do que essa, né? Eu lembrei de algo aqui, Rafa, porque muitos pensam que desde a morte de cruz até o ressuscitar foi um tempo em que não aconteceu nada. E até você que está nos assistindo, procura lá a Decatanduvas, teve uma ceia que o nosso pastor Jeremias, ele pregou sobre o cenário oculto do Calvário. O que aconteceu desde a cruz até o ressuscitar. E, cara, é algo magnífico, magnífico. Nós podemos até encontrar o link, né? Isso. Deixar na descrição. É bem isso, tipo, às vezes as pessoas não veem, né? Na quinta Jesus foi entregue, na sexta os discípulos se dispersaram, no sábado se lamentaram e no domingo... Uau, Deus é. Rafa, vamos encaminhar para o final. A gente queria pedir para você deixar uma mensagem, aquela câmera é para ti. Deixa uma mensagem de considerações finais para os nossos telespectadores, quem vai nos assistir. Bom, primeiramente queria agradecer de novo, tipo, meu Deus, eu nem imaginava que tinha passado 2 horas, passou assim, tipo, fluiu muito nessa conversa, mas a palavra que eu deixo até mesmo pensando que hoje é sexta-feira, né, e que vai ser postado numa sexta-feira esse episódio, mantenham viva a esperança, sabe? Tipo assim, a gente entender que, assim como a gente falou de entender que o propósito maior sempre vai ser Cristo, viver para Ele, e Ele é a maior esperança, sabe? Entender que não são as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos prazeres. Ou seja, voltando, pegando um gancho lá ao começo da nossa conversa, não se martirize porque você não entrou numa faculdade, ou porque você não conseguiu o emprego dos teus sonhos, ou porque você não tem uma casa própria. Isso não faz com que você deixe de ser filho de Deus, ou porque Deus ama mais os outros do que você. Mas isso só mostra que os teus olhos não podem estar nas coisas que são daqui. Até porque nós vivemos como peregrinos, né? O problema da nossa geração é que muitos têm vivido como andarilho. Se tu chega para um andarilho e tu pergunta para onde tu vai, ele vai olhar para ti e vai dizer assim: ah, não sei. Estou vagando por aí, estou encontrando algum lugar para ficar. Agora, se tu chega para um peregrino e tu diz assim, para onde tu vai, ele vai dizer: tô apenas de passagem, porque o meu lugar não é aqui. Então, tipo assim, eu vejo que a gente precisa viver mais como um peregrino, sabe? De entender que as circunstâncias, as dificuldades, tudo que tá acontecendo, tudo isso vai passar. Maravilha. Eu gostaria de encerrar um pouco diferente dessa vez, pedindo para você cantar mais um trechinho de um louvor teu, a capela. Tanto. E agradecer também, foi um momento de aprendizado, um momento de comunhão. Que Deus siga abençoando a tua vida, teu ministério. E nos encontramos daqui a alguns dias novamente, né? No dia 27. Mas foi uma tarde muito, muito gostosa passar esse momento contigo. Amém. Eu vou cantar, né? A música Faz-me Te Amar, que é a música que eu compus após o falecimento do pai. Que ela é assim, ó. Faz-me te amar mais que minhas emoções. Faz-me sentir teu cuidado em mim. Faz-me te ouvir em meio ao meu caos.
Pois és a paz que ecoa em mim, me faz confiar em meio aos meus medos. Guia-me sempre, ó meu Salvador, pois bem tu sabes o que é bom pra mim. És a canção que ecoa em meu ser. Maravilha, maravilha. Rafa, muito obrigado. Foi uma Amém. honra ter você aqui e não há dúvidas de que você é a resposta para corações nessa geração. Você é Amém. bênção de Deus. Eu fico muito feliz por a gente ter conseguido gravar esse episódio. E que Deus continue te conduzindo, te abençoando Amém. e que você seja o porta-voz dele a esse tempo. Amém. Meus amigos, muito obrigado por nos acompanharem até aqui. Lembrando dos nossos incentivadores: Padaria e Confeitaria Santa Catarina, Restaurante Armazém Catarina, Web Rádio Movimento Gospel. Lembrando que a gente está aqui nas dependências da ADECAT. Então segue as nossas páginas, se inscreve no nosso canal, nosso Instagram, @mova-se.podcast. Segue lá e seguimos juntos porque a fé nos leva mais longe.